sendo muito sincero, se fosse pra eu começar hoje do zero, seria o jeito que eu teria pra arrumar experiência, pra conseguir experiência. 14 pra 15 anos eu fui serventão mesmo. Pegava saco de cimento, virava massa. E aí eu fiquei tentando ser streamer de games, de LoL. É mesmo? Não deu totalmente errado, porque só eu que assistia, porque ficava uma tela aqui. Se eu tivesse feito isso aí, ó, essas dancinhas em 2020, eu tava rico hoje, tá? É mesmo? Hoje eu tava uma Virgínia, fácil, mas não fiquei com vergonha, né? Quando eu ficar escolhendo emprego, é o que tem, filho. Entendi. Se escolher demais, você vai ficar pra escolha, minha mãe falava. Mas você quis ou foi sem querer? Foi muito sem querer, fica parecendo que eu sou muito sortudo, né? Eu falo o seguinte, ó, é melhor você arrumar um emprego comigo, porque tatuagem é caro. Eu sempre falo, eu sempre vou ser usado como exemplo, cara. Pra dar errado, sempre vai ser comigo. Fala que eu sou fragmentado, porque tem umas vozes na minha cabeça. Tem uma que fica só escrevendo o roteiro de inteiro. Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Experience Podcast, aquele podcast que te ajuda com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Pedro. E o seu? Sou o Primo Dev ou o Luciano pros íntimos. Exatamente. Estamos aqui com um episódio com o Primo Dev. Esse não é o Cauê, que tá aqui do meu lado, acho que deu pra perceber. É o Cauê com esteroides. Porém, o Hulk. Estamos aqui participando do Web Summit, que não está sendo aqui, né? Está sendo na cidade do Rio de Janeiro. E o Luciano e o Pedro estavam aqui e eu convidei-os para participar. A gente ainda vai ter mais um convidado, surpresa, vocês vão ver depois, que também vai vir aqui gravar um episódio com a gente. E a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começa todo episódio do Experience. O que o Luciano faz agora? Quem é você agora? O que você faz na fila do pão hoje em dia? Tá, hoje em dia eu sou software engineer numa empresa de fora, chamada Workle, uma empresa tipo um LinkedIn, só que de fora. Entendi. Trabalho com mobile. De fora da onde? Da Inglaterra, especificamente de Londres ali. E hoje eu trabalho com mobile, trabalho com React Native, enfim, esse tipo de coisa. Entendi. E também produção de conteúdo, pô. E produção de conteúdo. É que tu vai tirando esses negócios, a Cielen tá ali atrás, ela vai te xingar. Não, é porque o Luciano é isso, né? O Primo Dev, são duas, eu sou fragmentado, né? Então você é software engineer nessa... Não, é uma startup ou é uma... Meio que sim, mas é uma startup de 9 anos de idade, né? Já não é mais. Já não é startup. Já é uma startup, só que não, né? Startup sênior. E você já tá há quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa eu tô 1 ano e 4 meses, se não me engano. E com produção de conteúdo? Produção de conteúdo desde dezembro, não dezembro de 2023, mas meados ali de 2023. Eu sou ruim de conta. Uns 2 anos. Já tentei antes, na verdade, mas especificamente conteúdo tech, então uns 2 anos. Entendi. Então você tem mais tempo de produtor de conteúdo do que dentro dessa empresa. Dessa empresa, sim. Entendi. Depois a gente vai chegar a outras empresas, outras coisas que você fez. Olá, aqui é o Guanabara de 2013 e eu vim aqui para fazer uma previsão de futuro. A partir de 2025, o mercado vai ter sofrido tantas mudanças que os profissionais vão ter que se adaptar para continuar relevantes. Seria ótimo se eu fosse capaz de prever o futuro lá em 2013, né? Mas o que o Guanabara do passado acabou de falar é a mais pura verdade. Quem não se atualizar e se adaptar às novas tendências vai acabar ficando para trás e você não vai querer ser um desses atrasados. E a dica que eu te dou é que de 9 a 13 de junho, a FIAP vai fazer um evento chamado Semana Carreira Tech. E eles pediram para eu te convidar para participar. É um evento 100% gratuito de 5 dias, com lives que vão abordar as seguintes áreas da tecnologia: desenvolvimento de software, ciência e engenharia da computação, inovação de negócios, inteligência artificial e cibersegurança. E a cada dia vai ser abordado um segmento e os profissionais são nada mais nada menos do que profissionais especializados da área, atuantes em empresas reais e com destaque no mercado. Inclusive, em um dos dias, eu vou estar lá para bater um papo e trocar experiência com todos vocês. Eu só não vou contar o dia da minha participação, mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas corre, porque as inscrições só vão até o dia 6 de junho. E eu, vou poder estar lá na Semana Carreira Tech da FIAP também? Calma, meu jovem, é claro que você vai estar lá. Afinal, eu sou você, só que com alguns anos de experiência, alguns cabelos brancos e uns quilinhos a mais. E você, vai ficar aí cheio de dúvidas sobre essas novas tecnologias do mercado ou vai arregaçar as mangas e participar da Semana Carreira Tech com a gente? É grátis, é online, é imersivo. E as inscrições só vão até o dia 6. Depois não adianta me procurar nas redes sociais para reclamar. Diz aí, Guanabara do passado. Bora, gafanhoto, o tempo passa rápido. Mas hoje você tá nessa empresa. Isso. Qual o nome mesmo? Workle. Workle. Isso. Então você tá trabalhando na Workle, trabalha, horário comercial é na Workle. Você me falou horário comercial deles. É isso aí, é isso que eu ia falar, porque você disse que você tem uma daily às 5 da manhã, é isso? 5h25 da manhã. Que maravilha. Lá seriam, agora tá na hora de verão lá, né? Então 9h25. 9 ou 10. Acho que 9h25, uma coisa assim. Você deve, que tá correndo atrás de um trabalho no exterior. Você já pensou nisso também?
5h20 da manhã você tem que acordar. Você com teu cafezinho na mão destruído e ele já... Horário comercial lá normal, né? E eu acordo 5 minutos antes da dele, né? Que geralmente você tem que esperar uma fazer o download e tal. Sim. Eu já acordo 5h25 pra... Na verdade, Nossa. toca de 5h25 o despertador pra alimentar 5h29 e 5h30 dele. Mas também tem uma parte boa. Teu horário termina que horas? Cara, por volta de 1 da tarde, o trampo já parou e começa o meu eu fragmentado a trabalhar no conteúdo. Pra quem viu o episódio com o David, né? O Mano Davinho também foi esse esquema. Ele tinha lá o horário, mas ele trabalhava em horário comercial brasileiro. Uhum. E ele trabalhava lá de noite / madrugada e Noite. já dá pra organizar. Não vira noite mais, tem muito menino pra... Tem que descansar. É verdade, porque você é um pai de 3 filhos. De 3, é. Caraca, 2 meninos, uma menina. Nossa senhora. Um abraço. Qual a idade deles? Tem o Bernardo tem 13, o Lourenço tem 11 e a Bia tem 10. Caraca, foi escadinha Essa aí tá de grudadaça, primeira, né? tá? Nunca aconteceu isso. Mas quando eu tive a Bia, que é a última, né? O Lourenço tinha 9 meses. Então ela aprendeu a andar antes de engatinhar. Que é pra andar atrás dos meninos, pra brincar e tal. Atividade. E assim, depois a gente pode até voltar, porque eu sei que você já fez coisas antes na tua vida. Mas se foi antes, deixa pra depois. Mas a programação, ela surgiu na tua vida como? Cara, quando eu era adolescente, na real, eu tinha lá o site Apostilando, né? O famoso Apostilando. Sim. Baixei as apostilas de PHP, de SQL. Mas pra entender como é que as coisas funcionavam, fazia umas páginas... Como é que a gente pode falar de um jeito... Era por bons motivos, tá? Uhum. Mas fazia umas páginas fake, Já prescreveu, assim, já prescreveu. Já passou muito tempo. Página fake do Orkut, dessa época. Entendi. O Yahoo, né? Yahoo Mail. Você tentava clonar as páginas pra poder... Pra tentar achar problema de segurança nessas plataformas, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu fazia essas páginas, mas assim, de brincadeira mesmo, não era pra atrapalhar ninguém. E aí, isso com 16, né? E eu comecei a dar aula de informática na cidade que eu morava. E eu sempre gostei de programação. Aula de informática é tipo pacote Office, né? Pacote Office. Comecei dando aula do Office 2000, se não me engano. Office 2000, Windows 2000 também, Windows Millennium, né? No caso. E aí eu fui ter a primeira oportunidade pra codar mesmo, assim, profissionalmente. Foi lá para os meus 23 anos, mais ou menos, como QA. E aí eu comecei a pegar umas pontinhas de umas tasks ali. Mas eu comecei como QA. Que doido, logador, na verdade, né? Nem era QA. Eu tava aqui antes de você chegar, eu tava conversando com o Pedro. E a gente tá muito nesse momento, né, Pedro? Tipo, eu quero aprender a programar e eu tenho 30 dias pra isso. Eu tenho 60 dias pra isso. Eu preciso entrar no mercado de trabalho em 2 meses. A pessoa quer algo já pra imediato, já. Hoje tá mais complicado ainda, né? Acho que tem muita coisa, muito conteúdo, e a pessoa fica perdida. Pô, eu quero aprender, mas eu vou aprender aonde? Mas tá complicado. Você concorda comigo? Se tá complicado, a pessoa tem que ter mais paciência? Muito mais paciência. Mas tá complicado e as pessoas estão querendo imediatismo, cara. Eu quero agora... Qual garantia que você... Já teve no curso em vídeo, cara. Qual a garantia que você me dá se eu fizer teu curso, em quanto tempo eu tô empregado? Pô, irmão, eu falei, eu te garanto, em 9 anos e meio... certeza que você tá ganhando R$1.000. Essa é a garantia. Ou seu dinheiro de volta. Ou seu R$0 investido de volta. Garantia semi-vitalícia que fala. E a pessoa quer chegar agora e já ganhando o máximo de salário, né? E quer que você planeje a vida dela também, né? Porque quanto tempo você garante que eu vou arrumar um emprego? Então, é isso. Se eu fizer a entrevista pra você, 1 mês. E é isso que eu tô falando. Você falou, você começou a tua carreira como programador, não como programador. Seus estudos, você começou com 16 e a tua primeira oportunidade foi com 23. 20 por aí. Como desenvolvedor, eu acho que já tinha uns 24, 25, porque eu fiquei como QA, aí virei analista de controle de versão, aí não tem isso mais. Quer virar dev, eu quero sair mandado embora. Falei, parece que virar dev é melhor. Aí que eu fui codar. E a pergunta que eu gosto sempre de fazer, e sempre é muito heterogêneo aqui dentro do canal, é o seguinte: pra você, pro Luciano, pro jovem Luciano, foi fácil? Aprendi, não tive dificuldade nenhuma. Você teve aquele momento de vou desistir, não conseguiu aprender, não conseguiu entrar na cabeça ou não? Sou nerdola mesmo, gostei, entrei com a cabeça, entrei de cabeça, não tava com a perspectiva de emprego nem nada disso e foi como você mesmo falou, foi meio que uma brincadeira, você foi meio que brincando até o momento que você internalizou. Como foi pra você isso? Então, o jQuery, contraintuitivamente, foi a coisa mais tranquila pra mim aprender, assim, que eu mais gostei, porque ele dava com efeito na tela, aquela parte visual, então eu gostava bastante. Ali eu já descobri, front-end é a parada, então. Hein? Mas quando eu precisei realmente trabalhar com programação, aí eu tive que aprender Delphi, né, que no caso Pascal, e Rails, pra migrar uma plataforma de Delphi pra Rails. Aí eu penei, aí eu falei, aqui já é o meu primeiro, se eu pudesse eu não vinha.
Caraca, tu migrou Delphi pra Rails. Eu trabalhava num sistema desktop que usava um sistema de saúde pública. E aí teve um movimento no meio dos anos 2015, 16 ali, que as prefeituras trocaram para Linux. E aí tudo que era EXE não rodaria, né? E aí a gente falou, pô, e se a gente fizesse um sistema operacional no browser, assim, com calculadora, o cara vai clicar, vai abrir um menu. E a gente fez com o Rails, com o jQuery, a parada toda. Foi bizarro. E aí migrava as telas que já existiam no Delphi, que era um sistema gigante, pra existir no Rails. E tu vê hoje, corta pra hoje, você tem uma biblioteca lá da Steam, que pega um EXE e roda no Linux lindamente, até mais rápido. Inclusive, a gente chegou a cogitar o Wine, que já existia o Wine na época, né? Mas assim, não era nem 10% do que é hoje, e ainda hoje não é 100% funcional, né? É bizarro. Então, pra você não teve dificuldade. Pra você foi tranquilo. Pros primeiros aprendizados, não tanta, né? Porque, na verdade, quando você é adolescente, você pega um foco naquilo ali, você fala, nossa, isso aqui é muito maneiro, eu queria mostrar pras pessoas que eu sabia fazer, então não foi tanta dificuldade. Mas na hora de, aprender pra trabalhar, aí já foi diferente. Aí eu senti mais dificuldade. E ontem a gente tava conversando, né? Você teve uma experiência também com imagem, fotografia e tudo mais. Isso foi nesse período ou foi mais pra depois? Foi bem mais pra frente. Já foi lá 2017, por aí. A minha dúvida era se tinha sido antes, mas não. Tua primeira coisa foi... Tentou fazer os clones lá, clonar a página inicial e... Foi aprendendo. Porque assim, eu gostava muito de computador de um modo geral, né? Eu comprei meu primeiro PC, eu fui servente pedreiro, juntando dinheiro, e comprei meu primeiro PC, foi um Pentium 100 MHz. Não, tu foi servente pedreiro mesmo? Real, eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos eu fui serventão mesmo. Carregava saco de cimento, virava massa. Mas você que correu atrás disso ou foi tipo família que botou? Meu padrasto, ele precisava de um servente, eu falei, cara, eu queria um computador. Ele, se você trabalhar, a gente Justo. dá um jeito. Porque hoje ele seria preso, né? Trabalho infantil. Tem isso, né? Mas eu trabalhei, colocando compra em saco de mercado, né? Quando eu tinha 13 anos. Então, desde novo, eu já fazia as paradas, mas não porque precisava, assim. Mas porque se não fizesse também não teria um trocadinho, né? Show. Então, teu padrasto era pedreiro e tu foi assistente do teu padrasto pra poder pagar o teu computador. Pra pagar o PC. E aí foi um Pentium 100 MHz com 16 MB de RAM e 700 MB de disco de HD. Pô, tava bom pra época. O MSN, quando o pessoal chamava atenção, que chacoalhava, minha máquina travava e desligava. E aí eu tinha aquela mensagem, né, do MSN era não chamar a atenção pra não desligar a máquina. Você estava fazendo sacanagem e desligar o PC. Era tenso. Mas... Se uma pessoa te chamasse a atenção, teu computador... Acabou, esquece. E aí só daqui meia hora, até ligar o Windows, conectar no dial-up na discada de novo, era tenso. É muito doido, que eu tava até conversando com o Pedro também, vocês vieram de uma geração que já nasceu... Você não nasceu com internet, mas você como ser humano que aprende, que estuda, você já teve a internet como ferramenta, né? Você falou assim, eu comecei eu dei aula de informática no pacote Office, 2000, nossa. Cara, eu dei aula de Carta Certa e Lotus 123. Carta Certa era o Word da época e o Lotus 123 era o Excel da época, sabe? Maneiro, né? Terminal, por tela preta. Você jovem em casa, pega aí, procura o que é o Lotus 123 e o que era o Carta Certa. Era software BR? Não, era software gringo. Se eu não me engano, o Carta Certa era nacional. O Lotus 123... por causa do nome. Não, o Lotus 123 era da Borland, cara. Era da mesma criadora do Pascal. Né? Do Pascal, do Delphi. E assim, vocês viveram numa época em que a internet era uma coisa natural. Sim. Eu passei por esse período de, tipo, uma vida sem internet... Tem um trabalho de escola pra fazer. Beleza, você tem livro em casa? Se não tem livro em casa... Enciclopédia. Eu peguei a época da enciclopédia. Enciclopédia, exatamente. Barça. Eu tinha... Então, mas você então era... É porque, na verdade, quando você tinha Barça, já era Barça de terceirizada já, né? Porque... Chamava Delta La Russa, inclusive, não era Barça. Mas é porque eu peguei hiperfoco em ler enciclopédia quando eu era moleque. Eu peguei, aí, tipo, eu lia a coleção de enciclopédia toda, assim. Só coisa aleatória que tem na enciclopédia, né? Mas eu lia toda, pra passar o tempo, porque eu não tinha nada pra fazer assim, né? Igual hoje. Eu já falei várias vezes aqui no podcast. A Barça era a enciclopédia da galera de grana. A Delta La Russa era da galera pobre. Isso, e foi ganhada também, né? A gente nem comprou. Então, exatamente como foi a minha. A minha não tinha letra P. Eu sempre falo que desgraçado o professor não podia passar com a letra P, porque eu não tinha a letra P. Eu tinha que ir pra biblioteca pra poder... procurar. Pra poder... Então, assim, a internet, ela já mudou muita coisa, né? Da vida. E a gente já trabalha com internet hoje em dia, né? Então, assim, o que eu quero trazer de todo esse papo é assim, tipo... Como foi do início de você criando todos os teus iniciais, seus clones iniciais e tudo mais, pra primeira experiência? Passando com a experiência de auxiliar de pedreiro. Como foi essa tua caminhada aqui, rapidinho, até chegar no momento em que você conseguiu tua primeira oportunidade? Então, cara,
que acontecia, né? O trabalho em si como professor de informática foi meio que uma coincidência. Eu não queria ser professor de informática. Eu Ninguém queria quer fazer ser o curso professor. de manutenção de micro. Eu queria consertar computador, porque aí você faz um troquinho formatando, não sei o quê. E aí os caras falaram, pô, eu já tinha feito um curso de informática nessa mesma escola. E eles falaram assim, cara, você não precisa pagar um curso de manutenção com a gente. Se você trabalhar com a gente aqui dando aula, eu te dou um dinheiro e te dou o curso de manutenção. Eu falei, pô, isso aí parece interessante. Eu estudava de manhã. Qual era o nome da escola? Software Brasil. Nem existe mais, mas assim, salve Flávio, salve Matias. De informática não existe mais, Tem as franquias grandes, ainda existem algumas, né? Ainda existe SOS Computadores, acho Microlins. Microlins. SOS existe ainda, inclusive. Em BH eu sei que tem. Tem SOS ainda. Aqui no Rio acabou. Não tem mais SOS. Assim, tinha em cada esquina. Uma febre, né? Aí, não, dei aula em SOS pra cacete. Eu não dei essa sorte, não. Que aí era o top, assim, quem ganhava grana. Mas que eu sou velho, né? Então, já dava aula já há um tempo nessas paradas. Então, tu caiu exatamente como eu. De paraquedas. No meu caso, foi assim, tipo, você vai dar aula... No meu caso, foi dar aula o seguinte, eu comecei a dar aula... Eu também não queria ser professor. Eu falava, Deus me livre, bate na madeira, não vou ser professor. Eu estudava, eu era bolsista na escola, e aí o meu trabalho era ficar no laboratório ajudando os alunos. Monitor, né? Era monitor. Só que o meu professor, graças a Deus, era muito preguiçoso. Eu não vou trazer ele aqui, que o pessoal fala que eu não gosto dele. Eu gosto por cacete. André, um grande abraço. O André não gostava de trabalhar. Inclusive, engraçado você falar isso, né? Coincidência, hein? Parece alguém que eu conheci também nessa mesma época. Que eu não falar o nome pra não... Não gostava muito. Não é que não gostava. Ele falava assim, pô, o Guanabara tá aprendendo a ensinar as pessoas, né? Eu conseguia ensinar as paradas. Ele falava, ó, eu vou ficar daqui, você ensina. Se você falar alguma besteira ou se eu tiver uma dica pra melhorar, eu vou te dar uma dica. E se não tiver também, só segue. Então, a maioria eu seguia. Mas eu aprendi a dar aula sim, sabe? Então, eu era bolsista, eu não ganhava salário. E eu dava aula na aula do André para os meus colegas de sala e de... Não só da minha turma, mas outras turmas também. Aparentemente, esse era o método validado da época, então. Porque comigo foi mais ou menos assim também. É isso. Era para eu ser um ajudante. É isso. E aí você virou... O professor da turma. É isso. Tanto é que depois dessa escola, eu trabalhei numa outra... Essa era a turma de 6 pessoas, porque não era tão famoso assim ainda, curso de informática. Depois eu trabalhei numa outra que eram turmas de 35, 40 alunos, assim, adolescente. Aí já aquele negócio do... Presta atenção aqui, E tu tinha quanto tempo, qual a idade nessa época? Das turmas maiores eu já tinha 18 já. Eu fiquei uns 2 anos na sorte, fazer outras coisinhas. Então, tua primeira aula tu deu com 16 anos? Com 16 anos. Inclusive, a primeira pessoa que eu dei aula era uma diretora de escola de onde eu estudava. E ela falou, você não vai ser professor, não tem como. Eu falei, eu mesmo. É muito louco, é muito louco. Mas a tua história bate muito comigo. E outra coisa que a gente não falou, você vem de BH, né? De BH. Não é São Paulo. Porque tem muita gente que pensa assim, produtor de conteúdo. Tem gente que acha que eu sou de São Paulo. Tem gente que acha que eu sou carioca, só porque eu falo pô. Nós estamos no Rio, tá acontecendo o Web Summit nesse exato momento. Várias pessoas falam assim, quando é que você vai embora? Eu falo, vou embora hoje no fim do dia e volto amanhã. Embora daqui da minha cidade. Mas quando você vai embora do Rio? Eu falei, cara, um dia eu vou embora do Rio. Sem planos. Mas é que eu moro aqui. Eu falei, caraca, tu é do Rio. Eu falei, nossa, meu sotaque assoviado. O Coé não entrega? Não te entregou nada. Mas é isso. E a gente tá num evento. E a gente tá num evento gigante. Segundo o CEO lá, 100 países, né? Pessoas de 100 países diferentes. Mais de 35 mil pessoas diferentes. Coisa pra cacete, cara. Muito doido. E aí, beleza. E como é que surgiu a oportunidade de você desenvolver? Foi logo depois... Foi enquanto você tava dando aula ou não? Não. Aí, entre virar QA, né? Porque foi na mesma empresa, mas eu fui como homologador, que seria o QA. E esse período de dar aula, eu fiquei uns 2 anos fazendo coisas aleatórias. Eu trabalhei como operador de telemarketing. Eu trabalhei como guru numa loja da Claro, que na época eram os BlackBerry, que eram os top, os primeiros iPhones. E aí as pessoas compravam porque tinha grana, mas não sabia usar. Então eu ficava na loja, eu li o manual do aparelho, mexia no aparelho pra entender como é que funcionava, e vinha a senhorinha, eu quero conectar no BlackBerry Mail. No Atendedor de terceira idade. Chamava Guru da Claro. Era um projeto que eles tinham, chamava Guru da Claro. Era só uma pessoa pra poder te explicar como é que funcionava tecnicamente as coisas. Nas lojas da Apple tem isso. Eu esqueci o nome. Tem um cargo bonito. É Genius, acho que é alguma coisa Genius. Seria melhor se eu falasse, é o Genius aqui, mas era Guru. Era o menino. Ajuda a velhinha. Era o menino que ajudava a velhinha. Geralmente é uma senhorinha, um pessoal com muita grana, ou um adolescente que daquela época que ia nos Estados Unidos e ganhava um iPhone 2 ou um iPhone 1, e eu ensinava como é que mexia e tal. Era isso. E aí depois disso, cara, deixa eu tentar lembrar se eu fiz alguma outra coisa específica.
Acho que não, aí eu já fui trabalhar entrei como homologador nessa empresa, né, pra testar e tal, não é o QA bonito hoje, que automatiza, não sei o quê. Era testar de clicar mesmo, ó, esse fluxo é assim, testa Fizemos isso. Isso. Vê se você consegue arrumar um problema aí. Vê se quebra. Ó, quebrou em outra coisa, mas foi a gente mexeu? Não, então não é problema nosso também. Então seu trabalho não era mexer no código, era mexer no sistema que os desenvolvedores faziam. Como se fosse um usuário. Exatamente. Inclusive, pra eles, a falta de experiência programando, não sei o que, era até melhor, porque eu não iria viciado pra testar as coisas, assim, em sentido de... Você não ia falar assim, isso aqui deu um problema de conexão. É um bugzinho que... deu um problema. Então, resolva. Aqui. E aí, nessa empresa eu fiquei... aí depois eu fui trabalhar como analista de controle de versão, porque lá a gente tinha um servidor de SVN, Tortoise, não sei se já mexeu com Tortoise. Não. E o Tortoise é tipo o Git, é um servidor de Git, né, de controle de versão, porque o meu chefe, o CTO lá, não confiava no GitHub. Ele falava, o GitHub rouba código das empresas, não sei o quê. Ele não confiava, então a gente tinha um servidor só com SVN, dava muito pau, muito problema. Então tinha que ter um cara só pra trabalhar na trunk, que seria tipo a main hoje, né, a main branch. E todo mundo comitava, mandava as coisas, e esse cara juntava o código nessa branch. A gente tinha uns 25, 30 Você pegava os commits de todo mundo, juntava... E aí eu fazia um negócio chamado carta de versão, que é, por exemplo, hoje foram 10 commits, ou seja, 10 demandas diferentes, correções ou features novas, e saía um changelog todo dia das coisas que foram mergeadas e depois ia pro cliente. Dava o binário, o exe do Delphi, né? Ia pro cliente junto com o manual, isso que era a carta de versão. Em Delphi. Isso tudo em Delphi. E aí, eles colocaram mais pessoas para fazer esse mesmo trabalho de controle de versão. Depois decidiram que não era uma boa, que dava muito problema, que o GitHub talvez seria interessante. E falaram, cara, tem uma oportunidade aí, sei que você tá meio que é entediante também o trabalho, né? Se quiser codar um pouquinho, tentar codar, a gente usa Delphi, usa Rails, você já viu o código aí, talvez você consiga. Eu já tinha aprendido um pouco de Delphi, mas Rails eu não já era esse projeto da saúde que você falou. Já era nessa empresa. E aí, pra eu chegar lá, que eu não falei, né? Foi uma indicação, foi o QI, né? Um primo da minha esposa falou, cara, eu trabalho com infraestrutura numa empresa que tá contratando, não sei o que, se quiser levar o currículo lá, entregar lá e fazer a entrevista lá, porque era diferente do clicar em aplicar no LinkedIn, você pode aí, no mesmo dia, o cara, sabe usar Linux? Sei, e aí expliquei umas coisinhas pra ele, falou, tá contratado, pode vir amanhã. Então é nóis. Aí fui embora feliz que eu fui contratado. Maneiro. E eu fiquei uns 2 você deve ter pego uma época que não se contratava por saber tal coisa. Era vontade meio que de safo. aprender. Era safo, vontade de aprender, tipo assim, pô... Inclusive, eu lembro que ele falou assim, sabe mexer no Linux? E eu já sabia que ele ia perguntar. Então, eu comprei um livrinho de Linux uma semana antes, li o máximo, testei alguns comandos, mas não testei tudo. Aí eu falei, cara, eu já usei, eu testava um monte de disco, não sou aquele usuário mais avançado. Mas também não tenho medo de aprender, porque você tem que lançar aquela aposta, né? Não tenho medo de aprender. Aí, se eu pegar um computador com Linux agora e botar na sua frente, você sabe criar pasta, deletar, não sei o que, não sei o que. Falei, pensei. Talvez eu não. Vi lá MKDIR. LS. Pensei comigo, talvez não, mas eu falei com muita certeza. Falei, com toda certeza, pode dar ali. Aí ele... Aí, inclusive, ele pegou meu currículo e fez assim, ó. Eu vou partir do princípio que tudo que você tá falando aqui é verdade, então você pode começar amanhã. Falei, então é isso, então amanhã eu tô aqui. E foi isso, assim. Era diferente, né? O processo seletivo de hoje é extenso. E aí tu já tava mais ou menos com uns 20 anos? 20 e pouco? Aí já tava com uns 22 pra 23 já. Tu casou com quantos anos? Com 19. 19. Esse ano, 14 anos de casado. Caraca. É verdade. E o teu filho mais velho? Tem 13. Não faça contas. Não. Não faça contas. Cara, o meu sobrinho, que é o chefe de edição, hoje é um dos editores, dos nossos editores aqui, ele é filho do meu irmão, óbvio, meu sobrinho, né? Pela lógica. E ele... Meu irmão foi pai com 15 para 16 anos. Caraca, muito novo. Eu não vou falar, eu não dei essa sorte. Não dei essa sorte, não. Foi mais velho, já tinha meus 20 anos quando ele nasceu, né? Mas entendi. Foi bem jovem também, bem jovem. É o início de carreira. É o que eu falo sempre pros meus alunos. Eu falo assim, cara, eu estava em sala de aula até pouco tempo atrás. E os alunos têm muitas dúvidas em relação a, tipo, primeiro tatuagens. Você é cheio de tatuagem. Pô, o mercado não tem mais preconceito. Eu falei, cara, não tem. Mas se fosse você, eu me estabeleceria primeiro. Sim. E depois vai pra tatuagem, cara. Vai que você quer ter uma carreira militar. Hoje em dia já não é um impeditivo, mas eu sei que lá dentro tem um preconceito. E pelo amor de Deus, na cara não. Eu falo o seguinte, é melhor você arrumar um emprego primeiro, porque tatuagem é caro. Foi exatamente o que eu Tatuagem é caro, então você vai descobrir que pra fazer tatuagem você tem que ter dinheiro. Exato. Não faz coisa de primo, né? Tatuagem de primo é fácil.
Apertem os cintos, tripulação, porque a gente tá com viagem marcada pro Universo TOTOS 2025. E eu tenho um descontão pra você, então fica até o final desse recado. Nos dias 17 e 18 de junho vai acontecer um evento de proporções inimagináveis por nós, meros terráqueos. Então já se programa pra estar em São Paulo nesses dias e a gente vai se encontrar lá no Expo Center Norte. É isso mesmo que você ouviu, porque eu vou estar lá no evento pela segunda vez. No ano passado eu já estive por lá junto com pessoas queridas como o André Noel, Vida de Programador, o Gabriel e a Vanessa do Código Fonte TV, a Micaela Ohana, a Nina Talks e muito mais. E esse ano eles me chamaram para fazer parte da Arena Dev de novo, dando uma palestra chamada O que as tulipas podem ensinar no mercado de TI. Essa palestra está prevista para o dia 17 às 14 horas, então eu quero ver todo mundo lá. E nesse ano, além do André Noel e do Código Fonte TV, que vão estar lá de novo, sabe quem vai estar entre nós? Loiane Groner, a responsável por ensinar Java para milhares de pessoas e reconhecida oficialmente pela Oracle como Java Champion. E aproveita que não é sempre que ela vem para o Brasil. E o que eu falei aqui não é nem 1% do que vai rolar no evento. Acesse agora mesmo o link que está aparecendo aqui na tela para ver tudo e ter acesso à agenda oficial. E como eu prometi lá no início, a galera da TOTOS conseguiu um cupom de 50% de desconto para os gafanhotos que quiserem ir lá e participar de um dos maiores eventos de tecnologia que o Brasil tem. É só usar o cupom Guanabara50 e garantir logo o seu ingresso. E corre, porque esse cupom é restrito a um número limitado de ingressos. E quando acabar, acabou. Então é isso. A gente se vê no Universo TOTOS dias 17 e 18 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Mas e a época que você trabalhou? Você comentou que trabalhou formatando o computador? Tem uma história aí. Aí, tá vendo? É por isso que eu gosto de trazer gente que conhece os podres. Tem podre, não? Então, meu não, mas é meio que a confissão de um crime de alguém também. E só não falar o nome. Eu tinha um professor de educação física, quando eu tava no ensino médio, lá pros meus 15 também. Eu já consertava o computador, não tinha a técnica toda, por isso que eu fui procurar um curso, né? Mas já consertava porque eu aprendi pra consertar o meu. Então eu formatava, tinha um CDzinho pirata ali do XP, não sei o que. Que era o lance que você falou. Você queria fazer o curso de montagem lá no... aprimorar mesmo, pra fazer profissionalmente, mas eu já atendia. E aí meu professor de educação física falou, cara, você formata computador, né, e tal, não sei o que. Eu falei, sim, conserto. Vamos você consertar meu computador. Aí eu fui, consertei o dele, ele pagou, falou, cara, vou te fazer uma proposta. Eu conheço muita gente, que eu sou professor aqui, a minha cidade é uma cidade pequena, não era BH, era Ribeirão das Neves ainda. Aliás, ainda é Ribeirão das Neves, mas eu não morava em BH. Você mora em BH hoje? Hoje eu moro em BH, Eu mudei pra Neves, eu tinha uns 12 para 13 anos. Aí ele falou, eu conheço muita gente. Igreja, escola, não sei o que, faculdade que eu dou aula. Ele ia captar seus clientes. Isso. Aí só que o capital dele é o seguinte, ele ia cobrar R$30 pra formatar cada computador, e eu daria ele uma taxa, né, uma ajuda de R$5 pela captação do lead. E aí, como é que funcionava? Ele arrumava a pessoa, o cliente pagava pra ele, eu ia lá, fazia o serviço, depois eu ia lá e pegava os R$25. E aí ele sempre fazia assim, ó, tá vendo? Não aqui, era você dar 5 pra ele, ele segurava os 5 dele e te dava... Mas ele me mostrava 30, às vezes falava assim, você tem 5 aí de troco? Aí eu tomo aqui e dava 5 de troco pra ele. Ele cobrava muito mais. É isso. Você já matou. Cara. Desgraçado. Em casa a gente brinca assim, então você já pode dormir que você descobriu o filme todo. Você é um desgraçado. Um jovem, cara, 15 anos. O que aconteceu um dia foi que eu fui atender um cliente que não tinha pago pra ele ainda. E aí, cara, ele ficou muito nervoso, tipo, nossa, eu tenho que ir pra receber quando você for terminar. Eu falei, não, relaxa, cara, eu vou receber aqui, sempre passo aí, não vai dar errado. E aí o cliente me deu R$60 no final da formatação, com limpeza, R$60. Aí eu falei assim, pô, ele lembra assim, uma nota de 5 e uma nota de 10. Falei, cara, segura de 10 aqui que eu tenho que te dar 20. Ele, não, é R$60. Eu falei, não, cara, é R$30. Ele, não, é R$60. A pessoa falou comigo que é R$60. Falei, nossa. Tá, ok. Aí fui lá. Já falei, cara, então, o cara falou comigo que você cobra R$60. Ele, então, é porque assim, aí deu 1 milhão de desculpas, e aí no final das contas, eu formatei muito computador. Tipo assim, o batalhão da polícia que tinha lá, eu formatei o computador de quase todos os caras que trabalhavam na polícia, pra ter ideia. Por um lado, era bom que ele levava cliente pra você. Levava muito cliente. Tivesse que fazer e também porque naquela época era um boca a boca, né? Ele levava um cliente que, ele fez o serviço aqui, foi bom, foi barato, e aí leva mais dois, era uma rede de pirâmide também, né? E que na minha cidade era pequena, não tinha tantas pessoas que mexiam com isso. Então, mais que ia na casa da pessoa, porque não tinha loja, né? Você se deslocava? Tinha o deslocamento quem pagava? Eu ia andando, né? Ia de bicicleta. É a taxa que ele cobrava. Mas, pra mim, ele era R$5, e aí, pra mim, tipo, R$5, pô, é justo, Entendi. tá ligado? Porque tinha dia que ele me arrumava, 4 clientes, R$100. Caraca, R$100 pra mim, de 91, na época, então a gente tá falando de 2004, 2005. R$100 num dia, caraca, é muito dinheiro, era quase salário do mês de muita gente. Então tinha dia que eu atendia 4 pessoas, aí R$100, e ele ganhava 20.
Só que ele não tava ganhando vintão. Ele ganhava vintão meu, mais R$120, que na verdade era... Que era 30 de cada... 30 a mais, né? Isso, que era mais R$120 e mais... Pô, aí no final das contas eu tava pagando mais pra ele. Foi meu primeiro outsourcing, eu diria. Entendi. Porque ele inventou o outsourcing no mundo inteiro. Ele deve estar enganando outra pessoa agora, né? Não quero nem saber onde ele tá. Mas foi bem triste isso aí. Faz sentido. Aí é bom. Se tiver outras dessas, pode puxar que eu não conheço. Não tô sabendo. Beleza. Então, assim, já estamos... Vamos voltar lá pra parte do teu início de carreira e tudo mais. O teu conhecimento técnico, você já meio que já deixou bem claro isso. Você adquiriu seu conhecimento técnico, mas a gente vive dizendo aqui no podcast, não é só de conhecimento técnico que é visto um profissional de tecnologia. Conhecimento técnico é só uma das coisas. Que tipo de coisa logo no início de carreira você descobriu que você não tinha estudado? Coisas que não estão em livros e que não estão na técnica. Cara, a parte de infraestrutura, de publicar um site, era meio que um mistério, né? Pra quem tava começando. Porque hoje o cara dá um clique no repositório do Git, vai pra Vercel, deploy. Tá lá, tem até domínio. Naquela época, você tinha que fazer um negócio do proxy reversa, não sei o que, Nginx, e não tinha lugar nenhum pra você saber como é que era isso. Você colocava o site lá e falava, e agora? E fiquei perguntando às pessoas, em fórum. Então, essa parte de fazer o deploy, de colocar um negócio online mesmo, porque no localhost eu tinha muitos sites, é louco. Né? Nem era localhost, era o /index.html, tinha muita coisa pronta. Mas entregue já era outra coisa, né? Então, assim, eu acho que essa parte de hospedagem, de ter o negócio lá, foi o que mais me pegou no começo, de saber como é que era. Aí depois eu descobri o PHP, o WordPress, aí hospedagem de PHP tava... né, muito em alta, que era o que mais tinha antigamente. E aí ficou mais fácil, muito mais fácil, né? Você subia pro FTP, que hoje, né, a galera acha que é difícil, né? Mas pra mim era o céu, o paraíso. Mas assim, acho que essa parte de hospedar, porque a gente não separava igual hoje, front-end e back-end, né? Era o site, nem era app também, era o site. Show. Um site institucional, tem lá um sistema que você cadastra as notícias. Eu lembro de ter feito um portal de notícias uma vez para um jornal local lá. Era um formulário feio, um crude feio, mas era tudo junto, né? O cara fazia login, era um outro arquivo PHP que mandava pro front e o MySQL buscava e tá tudo certo. É como a gente faz em sala de aula, né? Como um aluno aprende em sala de aula, você fala assim, esse é o basicão, quando você for pro mercado você vai aprender as coisas do mas jeito que são, né? esse era o produção. Ainda é, né? Vamos ser sinceros, tem muitos sites que ainda usam esse formato, né? Mas esse era o produção de antigamente, o mais top que tinha, cara. O seu site tá em PHP, que é algo dinâmico, não sei o quê. E tem que hospedar. E como é que hospeda? Essa era a maior dificuldade que a gente tinha antigamente, assim, que eu tinha, né? No caso. É porque as pessoas, eu sempre digo o seguinte, as pessoas acham que a academia ou os livros... nesse momento você não estava fazendo faculdade ainda. Não. Você só estava trabalhando. Só depois de velho, né? Que as pessoas acham o seguinte, não vou fazer a faculdade, eu vou sair da faculdade pronto para trabalhar em qualquer lugar. Não, filho. A faculdade, ela vai te dar a base, vai te dar a parte científica inicial, mas o feijão com arroz, o mão na massa, o dia a dia, filho, é na labuta, cara. Nenhuma faculdade vai te preparar para isso, né? Eu imagino que isso vem de outros cursos, né? Curso de medicina, curso de direito, que é aquele aprendizado que você vai mergulhar de fato naquele conteúdo e que você ainda não sai 100%, mas sai bem mais preparado do que um curso superior de tecnologia, por exemplo, né? Talvez tenha vindo disso. E também do famoso, antigamente, eu passava o dia na Lan House, então por que não tentar esse curso aqui? Então a galera ia meio que, tipo, pra não falar que eu não escolhi nada, vou escolher isso aqui, ou educação física. Era o que tinha pra escolher, entendeu? E desse processo aí dessa empresa que você trabalhou nesse sistema de saúde, pra tua vaga internacional, teve muita coisa no meio do caminho? Ou... Muita coisa. É mesmo? Muita coisa. Eu saí de lá, eu morava em Neves, como eu falei, não morava em BH ainda. Então, pra você ter ideia, assim, pra eu chegar no trabalho, eu tinha que pegar 3 ônibus, porque era outra cidade. Entendi. Eram 3 ônibus pra poder chegar e pra voltar pra casa. Não tinha remoto? Não tinha remoto. Provavelmente tinha alguém, mas eu não conhecia. Na minha cidade mesmo, não tinha emprego de tecnologia. O maior emprego de tecnologia que tinha ou é dar aula, né? Ser professor de informática, ou trabalhar com gestão de TI mesmo, consertando computador na empresa, esse tipo de coisa. Era um emprego de tecnologia que existia naquela época. Né? Suporte. Então, eu tive meio que um hiato, assim, de 2016 ali, quando eu saí dessa empresa, porque eu morava numa outra cidade que não tinha emprego de TI. Aí eu fui trabalhar numa faculdade com gestão de TI também, consertando computador, que eu até te comentei, né? Sim. Consertando computador, descobrindo que eu sabia gravar vídeo. Você vai produzir os EAD da faculdade, vai ajudar a gravar, vai editar, vai não sei o quê. Aí eu fui aprender essa questão do áudio e vídeo. E aí eu tentei muitas coisas, cara. Eu tentei ser fotógrafo. Eu comecei tirando foto pro hobby, aí... eu pagaria pra você tirar umas fotos pra mim. Eu pagaria? Sério?
Você pagaria, eu aceitaria o seu dinheiro e faria as fotos. E fiz algumas... Foi um casamento, não foi um casamento fiz civil casamento que você falou? civil. Fiz casamento da igreja também, lembra agora? Pô, fiz alguns ensaios de retrato, fiz bastante ensaio. Fiz um projeto até de ensaio fotográfico com gêmeos e gêmeas. Foi bem legal na época. Mas era por hobby, cara. Tipo assim, as pessoas que pagavam, eu ficava tipo, eu faria de graça se você tivesse pedido. E aí eu tentei ser pizzaiolo. Cara. Eu falei, cara, eu vou ser pizzaiolo. Isso tudo porque tá na tua cidade, na tua perspectiva, não tinha oportunidade, então... E eu tava tentando achar alguma coisa, assim, sabe? Tipo, eu já trabalhei, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então trabalhei muito. Já tem que ir pra uma coisa mais certa, assim, mais definida pra fazer. Tipo, uma carreira, entendeu? Do que só trabalhos específicos. Até pontual. porque, nesse momento, quantos filhos? Já tinha 3, já tinha uns 3. Já tinha os 3. Quando eu comecei a trabalhar nessa faculdade, já tinha 3 filhos já. É que eu falo o seguinte, eu sou pai recente, né? Eu tô perto de 50 anos e eu tenho uma filha de 1 ano. Então, tipo, eu demorei muito. Assim como eu demorei com tatuagem, como a gente tava conversando aqui em off, eu demorei também com filha. A minha neném tá com 1 aninho e pouquinho. E filho bota muito peso na gente, não adianta. Porque você fala assim, caraca, quando você em casa, você tá estudando só você não tem um filho, né? Desculpa se você tem, né? Mas faz parte. Você não tem muito tempo de manobra, você não tem muita folga pra inovar. Sim. É isso, tem que trazer o pão de cada dia e é uma labuta direto. E com o que tivesse, quando eu ficar escolhendo emprego, é o que tem, filho. Entendi. Se escolher demais, você vai ficar pra escolha, minha mãe falava. E é muito louco uma coisa que você citou agora aqui, que eu quero puxar, que é o seguinte, tem um monte de gente que fala assim, não, eu perdi meu tempo fazendo um monte de coisa. Pode ter assim, caramba, ele tinha o potencial pra ser programador, ele tinha o potencial pra aprender, e aí ele parou a carreira dele e perdeu o tempo dele. Pra você que só tava ouvindo em áudio, eu fiz aspas no ar, tá? Ele perdeu... Pô, o Luciano perdeu tempo aprendendo a tirar foto, aprendendo a gravar vídeo, aprendendo a... Isso se tornou uma parte da tua carreira hoje, né? Tudo isso. Cara, nesse meio período eu tive um quiosque de manutenção do celular, pra você ter ideia. É mesmo? Que eu gostava você foi empreender. Gostava de consertar as coisas e foi um caminho natural, porque todo mundo mexia com o telefone já na época, o celular já era mais forte que o computador. Então eu tive um quiosque de manutenção do celular por uns 7 meses. A gente fechou no susto, porque era uma loja dividida com um cara que pegou dinheiro com a agiota, não pagou. Ele foi lá e falou, eu quero meu dinheiro, então você fecha a loja. Aí tive que fechar no susto. Caralho. Mas assim, muito bem, ó. Não foi você que pegou o dinheiro com a agiota, foi o teu sócio. O sócio. É porque eu alugava um cantinho na loja do cara. E aí, enfim. E assim, tentei fazer um monte de coisa. E aí, igual você falou, tem gente que fala, você perdeu muito tempo então. Não, cara. Todas as coisas que eu aprendi e tal me ajudou de alguma forma. É bizarro. Tipo, eu aprender a fazer pizza me ajudou a aprender, literalmente, aprender a aprender, porque eu li as apostilas, apostilando, essas coisas, mas nessa época do Reis, do Delphi, a gente não aprendia vendo vídeo no YouTube, porque não tinha tanto. A gente aprendia como? A gente ia numa livraria e comprava um livro de Rails dessa grossura, totalmente defasado já, e ia tentando fazer as coisas, tinha uns cookbooks, né, e tal, e aí, isso aqui tá dando errado. Vai lá na documentação e vê o que tem lá que resolve isso. E era assim que a gente aprendia a programar nessa época. Tem uns ali, porque não tá aparecendo no quadro. Ali atrás tem um de Python, um de CSS, esses livros gigantes aí que eu uso pra preparar Abra a cabeça, nossa, era o auge. É verdade. E aí, assim, era assim que a gente aprendia. Então, eu fui aprender a aprender online, de ver videoaula, não sei o quê, quando eu decidi fazer outras coisas. Tentei design gráfico, tentei pizzaria, fazer massa, tentei... fiquei fazendo freelancing para desenvolvimento de site institucional, só WordPress, PHP e Bootstrap e tal, por um tempo. Então eu fiz um monte de coisinha, e aí eu fiquei tentando ser streamer de games, de LoL. É mesmo? Deu totalmente errado, porque só eu que assistia, porque ficava uma tela aqui. Isso é pré-pandemia, isso tudo foi pré-pandemia. Bem pré, isso eu tô falando de 2016 para 2017. Entendi. Enquanto eu trabalhava nessa faculdade, eu fui tentando fazer outras coisas, porque o salário era muito baixo e era muito trabalho, e eu falei, eu não tô sentindo que isso vai mudar um dia, eu vou continuar sempre fazendo isso aqui. Entendeu? Eu queria te perguntar o seguinte, o quanto disso, não sei se você consegue me dar essa resposta, o quanto disso de você ficar tentando um monte de coisa, o quanto disso é o Luciano curioso e instigado a sempre evoluir, e o quanto disso é o Luciano, pai de 3 filhos, tendo que levar o sustento pra casa? Cara, eu posso dizer que 50-50, assim, é meio a meio. Tipo, eu queria trazer, né, o pão de cada dia, mas eu queria trazer mais que o pão de cada dia. Queria trazer também um iogurte, queria trazer uma carne, não só no domingo, queria trazer um negócio diferente. Você tá tentando se achar também ali, então, né? Também, cara, eu não sentia que eu tava fazendo uma parada que, isso aqui eu quero fazer a vida inteira, sabe? Porque quando você... É forte, né, Quero fazer isso aqui a vida inteira. O que você faz? Não
sei bem o que eu faço. Eu faço um monte de coisa. Eu tento fazer algumas coisas, entendeu? Então, quando eu comecei a tirar foto, por exemplo, eu já achei uma coisa que parecia mais um cara de carreira. Não é nada contra trabalho e emprego. Não é que porque é diferente o conceito de carreira, de emprego, de trabalho. A carreira meio que... Você não escolheu 100%, mas a vida vai te encaminhando. E você vê que tem possibilidades e tal. E você vê um futuro naquilo ali. Que não só aquele mesmo trabalho, o resto da sua vida fazendo a mesma atividade, com o mesmo salário, sem nenhuma perspectiva de mudança e de crescimento, entendeu? Então eu queria isso, eu queria perspectiva de mudança, eu queria, possibilidades, eu queria ter uma casa, eu morava, por favor, com meu sogro tinha construído uma casa, então eu morava, queria comprar uma casa pra mim, ou um apartamento, eu queria, viajar, fazer as coisas que eu via as pessoas que, venci na vida tava fazendo também. Então eu tava tentando achar alguma coisa pra fazer nesse sentido. E aí, quando lá pra 2018, no finalzinho ali, eu pedi um aumento. E o meu chefe falou, não, por que eu vou te dar um aumento? Eu falei, cara, eu tô aqui te ajudando a fazer o EAD, tô gravando e editando, ajudando assim, isso na site, faculdade, na faculdade. Ajudando a fazer a plataforma pro EAD nova que eles iam lançar. A gente tá gravando aula todo dia e ainda tem as máquinas pra eu consertar da faculdade inteira. A gente teve um ataque de ransomware lá uma época, um BO. É mesmo. E assim, fazendo um monte de coisa. E 1.500 conto, que era o meu salário, não paga. Aí ele, mas se eu te der um aumento, tem que dar pra todo mundo. Eu falei, então, calma aí, meu filho. Eu tenho 3 meninas, tô fazendo... Eu ia trabalhar, cara, a gente trabalhava de dia, né? Eu ia trabalhar, sair 10 da manhã de casa e eu chegava meia-noite, 1 da manhã. Nossa. Eu não vi meus moleques dia de semana, porque eu tava na escolinha, eu tava dormindo. Final de semana, eu vi ele só metade do sábado e no domingo. Metade do sábado e domingo eu tava em casa, tava estressado porque eu não tinha dinheiro. O menino pedia, pai, vamos no cinema. Não tinha, se eu fosse no cinema, não tinha do gás. Bravo. Saca? E às vezes também não tinha do gás, então o carro meio a meio. E aí, assim, era a oportunidade que eu tinha de tentar fazer alguma coisa que ia, de fato, mudar a minha realidade, tá ligado? E aí, eu comecei a pegar uns freelazinhos, que eu sabia era PHP, WordPress, essas coisas, lá em 2018. Vi que no final de semana eu fiz grana, tipo, igual o meu salário. Eu falei, cara, tem um negócio aqui, eu já codei antes, eu gosto disso aqui. Eu me sentia bem fazendo isso aqui naquela época. Sentia que parecia uma carreira, que tinha futuro. Eu falei, vou tentar insistir nisso aqui. E aí, eu conversei com a minha esposa, falei, eu queria muito tentar virar mesmo programador e tal, já tinha trabalhado com isso antes, mas agora, definitivamente, o mercado é diferente, agora todo mundo fala em trabalhar remoto, trabalhar pra fora. Ela falou, acho que pior do que tá não fica, se você quiser tentar... Isso 2018, só pra situar. 17 pra 18. Pior do que tá não fica, se você quiser tentar, eu te apoio, eu sei que se der alguma coisa errada, você vai procurar um trampo, você não vai ficar parado. Sim. Vai. E aí, fui, cara. Eu falei, na segunda, eu pedi um aumento na sexta, não deu. Aí, na segunda-feira, eu tava com minha carta de demissão. Falei, cara, vou tentar. Queimei a ponte. O Nélio Alves falou isso. Queimei a ponte, cara. Queimei a ponte. Vou tentar. E aí, eu fui fazer freela. Primeiro mês foi ruim, mas fiz um dinheirinho. Segundo foi ruim, mas fiz um dinheirinho. No terceiro mês, um cliente que eu fazia uns freela pontual falou, cara, eu gosto muito do jeito que você trabalha, que você entrega, que você comunica, que você conversa. Você não quer pegar um negócio que meio período pra ganhar R$2.800? Eu falei, que? Nossa, fiquei rico. Falei, nossa, mano, isso aqui não impossível. Meio período pra ganhar quase o dobro do que você ganhava na faculdade. Sim, aí eu falei, cara, mas aí, porque eu tô falando meio período porque você tem os outros negócios que você faz, você não vai deixar de atender, não vai deixar de ganhar grana. Aí eu falei, caraca, é possível fazer isso então? Aí foi melhorando, mas assim, foi um trampo até, de fato, conseguir. E foi com tecnologia, foi com programação. Não que seja o único caminho, né? Que hoje o pessoal tá meio que, programação é o que vai te dar dinheiro. Porque nem o meu objetivo nem era ganhar tanto dinheiro. Era ganhar o suficiente pra sobreviver. Sim. Eu queria sobreviver, entendeu? Sim. E começar a viver, né? Então, assim, foi meio que nessa época e por esses motivos. Por isso que eu falo que é 50-50. Eu queria trazer o pão de cada dia, mas eu queria ter uma perspectiva que não fosse só... Todo dia eu vou acordar e vou fazer o mesmo trabalho, e vou voltar pra casa cansado do mesmo jeito, vai chegar ao final do mês, eu vou receber o salário, ele vai ser gasto no mesmo dia pagando as mesmas coisas e aquele ciclo que a gente vive, saca? O ciclo dos ratos, né? Corrida dos ratos. Corrida do rato. Basicamente. É complicado. E assim, e desse cara você evoluiu, passou por muito... O que eu quero te chamar aqui? A gente já pontuou isso várias vezes também nos podcasts. O pula-pula de uma empresa pra outra, você fica um pouquinho uma, um pouquinho outra, já pede demissão, vai pra outra. Como é o teu perfil? A gente já teve gente de todo tipo aqui. A gente já teve um cara que, como o Igor, que é o nosso gerente de suporte lá da empresa. Foi o primeiro emprego dele e ele tá até hoje. Claro, com evoluções, com valorizações e tudo mais. E a gente já teve o caso, como a Amanda, que foi minha aluna, que ela já ficou 6 meses num lugar, saiu, foi pra outro, não sei o quê. Então, assim, a gente tá pegando a experiência de cada um. Que a ideia aqui é captar a experiência e tentar conversar com a galera. Você foi, nesse período todo, muito de salta a salta ou foi, tipo, de construir... Então, voluntariamente, é o job hopping que fala, né? Que vai mudar de emprego, vai aumentar o salário, enfim.
voluntariamente eu nunca fui fã do job hopping. Eu tive um período de layoff, que eu até... foram 2 layoffs seguidos, empresas legais, com salário bacana, e isso eu falo com ele, por que você não trabalha? O que aconteceu nesses 2 anos, essas 2 empresas? Por que você saiu? Layoff. Mas 2 seguidos, pra você ver como é que eu sou azarado. Então, assim, por vontade própria, eu nunca fui muito fã do job hopping. Eu sempre fui mais fã da estabilidade, estar mais tranquilo, de, saber que eu vou continuar fazendo meu trabalho aqui, com uma perspectiva de crescimento, mas que vou ser remunerado continuamente e tal. Então, o salto, por minha vontade, não. Porque se fosse por minha vontade, eu tava provavelmente na Michelin, por exemplo, que é uma empresa excelente que eu trabalhei até hoje, tranquilamente. Desculpa interromper o papo, mas chegaram algumas mensagens aqui na nossa caixinha de perguntas. Essa aqui, por exemplo, Guanabara, eu preciso criar uma empresa para começar a trabalhar como PJ. Como é que eu começo? Ou então essa daqui, sou dev e eu quero abrir uma empresa para prestar serviços. Posso criar um MEI para começar? E tem mais uma aqui, se eu for trabalhar para gringa, mas continuar morando no Brasil, onde que eu devo pagar o imposto? Nos 2 países? Socorro! Bem, eu também passei por todas essas dúvidas quando eu transformei o curso em vídeo em empresa lá em 2015. E eu também já passei por muito perrengue com nota fiscal eletrônica, impostos e burocracias. Então o melhor conselho que eu posso te dar é: tenha uma boa consultoria contábil. E o nosso novo parceiro, o Contador Direto, faz exatamente isso. Eles vão te oferecer uma contabilidade online descomplicada, eficiente, 100% humanizada e ágil, o que permite que você se foque principalmente no trabalho que você tem para fazer e na qualidade das suas entregas, e não com burocracia. E com isso você vai conseguir potencializar seus ganhos e ganhar um tempo para se dedicar à sua família, a projetos pessoais e a melhorar sua qualidade de vida. Você já pensou nisso? Eu costumo dizer que com contabilidade não se brinca. E eu tenho alguns amigos que se deram muito mal e as suas empresas acabaram fechando porque eles tentaram cuidar de tudo sozinhos ou acabaram contratando empresas erradas para cuidar da contabilidade deles. Então acesse agora mesmo esse endereço que está aparecendo aqui na tela, também pode usar o QR Code, bate um papo com um dos especialistas do Contador Direto e com certeza eles vão conseguir te ajudar tirando suas dúvidas, ajudando na abertura ou na manutenção das contas da sua empresa. Obrigado, Contador Direto, seja bem-vindo ao curso em vídeo e você, gafanhoto, que tal deixar suas dúvidas relacionadas ao assunto aqui nos comentários? Quem sabe a gente pergunta diretamente para os especialistas do Contador Direto. Bora voltar pro papo que tá bom demais. Essas empresas que você tá falando, você pegou durante a pandemia ou ainda isso é tudo pré-pandemia? Porque a gente já tava chegando em 2018, né? Já tava... Sim. Foi um pré-pandemia ali, e aí na pandemia foi... mesmo. Foi astronômico em termos de grana, de oferta de trabalho. Eu falo isso na minha palestra. Tu viu minha palestra lá em São Paulo, né? Eu falo muito disso. A pandemia, ela foi uma... Nunca vou dizer que pandemia foi ótimo, jamais. Mas a pandemia foi um momento onde quem estava na área de desenvolvimento teve aumentos astronômicos e, na minha opinião, isso é só minha opinião, tá, senhores? Na minha opinião, o programador da época, ele não teve a sabedoria de falar assim, isso aqui é só um momento. É um pico. Meu salário vai voltar ao normal depois. Então, tudo que eu conquistar aqui, eu vou guardar para quando der uma emagrecida nas coisas... eu voltar à minha vida normal. Eu construo minha reserva agora. Não, a galera botou assim, pandemia cresceu, é agora. Eu vou comprar um carro conversível, vou alugar uma casa maior do que eu preciso, e esse vai ser meu salário. Meu salário pulou de 5 mil para 30 mil, e agora 30 mil é o meu novo salário. É o meu salário mínimo. Sabe por que eu penso quando a pessoa comenta assim? Eu acho que por um momento as pessoas acharam que a pandemia ia durar pra sempre. A gente ia ficar sempre naquele mesmo formato. No primeiro momento ia acabar em 3 semanas. Daqui a 3 semanas todo mundo vai voltar. Porque a pandemia foi mais de ano, né? Se não for pensar. Foi pra eu acho que tem gente que pensou, nós estamos vivendo uma pandemia também. Foi. Acho que a galera pensou, nós vamos viver um mundo pós-apocalíptico agora, vamos andar, vai ter zumbi na rua, vai ser sempre isso aqui. Então ela falou, agora... tô feito o resto da vida, né? Só que foi curto, ou seja, foi eterno enquanto durou, né? Mas essa questão que você falou de nunca vou falar que a pandemia foi boa, mas financeiramente, pra quem era programador, teve um momento, um pico. Eu trabalhei pra um cara que ele falou o seguinte, foi na pandemia, inclusive, enquanto tem gente chorando, a gente vendendo lenço. Ele falou isso. E eu fiquei tipo, caraca, isso faz muito sentido. Na época, a gente fez uma plataforma pra transmitir, era um clone do Google Meet, pra transmitir chamada, não sei o quê, porque naquela época era a maior demanda que tinha, era você dar vazão a esse negócio do vídeo streaming e tal, e o Google não tava dando conta, né, que era muito exorbitante de preço também. Aí veio o Zoom também, que ninguém tinha ouvido falar de Zoom, aí do nada virou Zoom. O Zoom era o
supra-sumo da parada. Hoje é toda a empresa de IA, né? Durante a pandemia, tu tentou empreender com isso? Ou tu trabalhou pra alguém que tava tentando criar isso, é isso? Da tecnologia, eu trabalhei para pessoas. Na tecnologia, eu nunca tentei especificamente empreender, assim, vou criar um produto, um SaaS, alguma coisa. Você criou. Já eu te digo qual é o produto que você criou. Ô, louco. Não, você criou, pô. Você criou. O pouco que eu te conheço, você criou um produto. Mas enfim. Foi de forma inconsciente, talvez, eu diria isso. Mas, tipo assim, não era um objetivo, assim, fazer, igual eu falei assim, um micro SaaS, que vai ter um produto ali, isso que vai ser minha galinha dos ovos de ouro, minha renda passiva. Eu nunca tive essa parada, assim. Sempre foi quero construir coisas que as pessoas vão usar, tá? A minha ideia sempre foi meio que essa. Mas com outras pessoas, não sozinho. E você começou a pandemia na Michelin, foi isso, mais ou menos? Não, eu fui pra Michelin já em 2021. Foi quando eu saí da TC 2020. Eu comecei a pandemia Raro e TC, que eram as duas empresas. E eu tinha pego um projetinho, foi o meu primeiro projeto fora, né? Na França. Uma startup uma ferramenta para dislexos, para ajudar em matemática. Foi tua primeira experiência? Primeira experiência, trabalhando, conversando e ganhando moeda de fora. Que eu falei, caraca, isso aqui é maneiro demais. Isso é maneiro, que pra eles estão te pagando pouco e pra você tá recebendo muito, né? Era muito pouco. Pra eles era uma mixaria. Eu descobri depois que era uma mixaria. Mas pra mim era incrível, isso é louco. Era muita grana. E aí, a pandemia, eu passei na TC, na Traders Club. E aí, depois da TC, a gente teve um layoff forte na TC e eu fui rolou uma oportunidade, assim, pra Michelin. E aí eu falei, cara, imagina, Michelin? Impossível, né? Aí rolou e eu trabalhei lá quase 2 anos. Pô, que maneiro. E aí foi esse lance do salta-salta não escolhido, né? Não decidido. Foi involuntário. Foi um job hopping, de certa forma, porque, seguindo o conceito, né? Você vai sair de um, vai entrar em outro e vai melhorar. Mas não foi tipo assim... escolha, né? Não foi tipo assim, ó, se você sair daí, a gente vai te pagar mais. Não foi isso que aconteceu. Na TC, na verdade, aconteceu isso. Eu trabalhava na Raro, aí a TC, pô, quanto você tá ganhando aí? Falei, pô, 7. A gente paga 10, hein? Falei, cara, 10, hein? 10 é bom, hein? Então, vou aí então. Aí, esse foi o único momento, assim, que eu escolhi sair de uma empresa pra outra porque ofereceram mais grana. Mas depois eu descobri que eles fizeram isso com muita gente e enganou. É mesmo. Muita gente foi, assim, com promessas astronômicas e isso cumpriu. Que aconteceu demais também. Aconteceu pra cacete esse tipo de coisa, né? E aí a grana secou, né? Aí toma layoff. Então, o teu primeiro layoff foi Michelin? Foi TC. Aí eu lembro que eu fiquei assim, ó. Eu saí em maio. Eu fiquei maio, junho, julho. Eu falei, cara, julho eu tenho que receber salário. Filho, sim. Porque eu trabalhava PJ, né? Então não tinha o FGTS pra receber. Julho eu tenho que receber salário. E aí eu falei, eu tava no final de maio. Eu falei, vou fazer entrevista como eu nunca fiz na minha vida. E eu lembro assim, ó, de final de maio, assim, tipo 25 de maio a 25 de junho, eu fiz 30 processos seletivos diferentes. Não que eu apliquei em 30, eu apliquei em uns 400 provavelmente. Sim. Mas eu fiz 30 assim, de fazer a entrevista, conversar com o RH, conversar com o CTO, o CEO, pessoal do escalando, time, né? Fazer teste técnico. E assim, tinha dia que eu fiz de fazer 3 entrevistas no dia, 3 testes no dia. E aí, no final desse mês, eu terminei com, 6 propostas, tá ligado? E aí, tinha as propostas legais, aceitei uma, que era bacana, na BR, e tinha feito essa entrevista para o cara da Michelin, e falei, pô, se eu passasse nessa, ia ser top, que era 6K dólar. Nossa, salário do sonho. Aí eu falei, mas acho que não vai rolar, vou aceitar essa aqui, porque ele não me respondeu. E aí, 3 dias antes de começar nessa aqui, de começar o contrato, ele falou, então, a gente quer você, o cara gostou e tal. Putz. Então é isso, galera. Obrigado. Eu já tinha falado também, ó, tem uma que eu fiz aí que... Eu sempre fui bem sincero. Falei, ó, gente, tô fazendo um processo, eu quero arrumar um emprego. Então eu tô fazendo um monte e assim, eu quero... Julho eu quero um salário. Então eu não quero chegar e ficar esperando uma resposta. Então se você tiver quanto antes pra mim, melhor. Então todos os que eu fiz eu deixei em sobreaviso. E essa, inclusive, eu falei, ela falou, tem alguma dessas entrevistas que você fez que você gostaria? Eu falei, pô, de todas elas, eu acho que a melhor proposta mesmo é pra trabalhar no Michelin, porque é em dólar. Não, aí até eu iria. Eu falei, então, tá bom. Então tô na Aí rolou e eu falei com ela, falou, não, super entendo. Se você não fosse, eu ia ficar com raiva de você. Eu falei, que é isso? Não, maneiro, pelo menos isso, né? E foi muito boa. E como foi essa mudança? Você começou a trabalhar de forma internacional? O que mudou na sua vida? Cara, financeiramente, eu acho que é o aspecto mais, assim, mais cabuloso, né? Que muda, assim, quando você começa a trabalhar por empresa de fora, é o salário, né? Porque... Mas você quis ou foi sem querer? Que nem muita coisa na tua vida sem querer. Na minha também. Foi muito sem querer. Fica parecendo que eu sou muito sortudo, né? Mas eu falo com o Cauê, né? Eu falo assim, eu sou um cara de sequências de derrotas. Derrota na minha cabeça é assim, tipo, eu planejei isso e aconteceu outra coisa. Isso não é uma derrota, isso é só uma mudança de planos. Você planejou esse tipo de coisa? Não, eu vou ter uma carreira internacional. Não. Como tem um monte de gente que tá assistindo, não, eu vou assistir o primo porque ele trabalha pro exterior, eu quero saber qual é o caminho das pedras. Não, olha, inclusive,
voltando muito no tempo, quando eu tinha meus 24 para 25 anos, trabalhava lá como QA lá e tava começando a codar em Delphi, eu fiz um processo seletivo para trabalhar numa empresa na Austrália, em Wellington. E aí, os caras falaram, não, a gente paga realocação, a gente paga não sei o quê, mas não sei a tecnologia. Não, mas a gente vai te qualificar. Eu falei, que isso? Mas tá querendo muito. Ou é querendo meu órgão, ou não sei. Aí eu falei, paga pouco também, né? Não, aí eu falei, fiquei com medo. Eu olhei assim na internet, aí falava assim que essa ilha de Wellington, ela tem 2 vulcões e ela pode sumir a qualquer momento. Caralho. Aí eu usei isso de muleta. Falei, eu não vou, porque vai que essa ilha some, que afunda, não sei nadar, não sei o que, não sei o que. A ilha tá até hoje. E aí, isso eu tinha 23 para 24 anos. Seria a primeira oportunidade internacional já mudando pra fora. E programando, pra programação. Então, mas e essa relocação incluiria tua mulher, teus filhos? Todo mundo. Tudo. E pagavam uns meses de aluguel. Só que eu falei, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Aí não fui. Só que aí, voltando lá pro primeiro trampo mesmo, de fato, trabalhando, né? Foi bem não intencional. Porque eu fazia muito freela. Fazia freela na Workana, 99 freelas. Onde tivesse freela, eu tava pegando. E aí, mano, a disputa é muito grande nessas plataformas de freelance. Então eu queria achar um lugar que, tipo assim, esse lugar aqui ainda não foi explorado. E eu descobri que no Facebook tinha muito grupo de desenvolvedor de um monte de país diferente que os caras estavam procurando freelancing. Aí eu entrei em um que a menina falou, escreveu em português, tô precisando de gente pra trabalhar numa startup francesa, falo inglês básico, não sei o quê, nananana. Aí eu falei, isso aí parece legal. Eu acho que eu tanco esse inglês. Nunca tinha conversado inglês com ninguém, assim. Acho que eu tanco esse inglês aí. Aí marquei... Comprou um livro igual de Linux? Chamei ela no chatzinho, assim, do Messenger, né? Falei, eu interessei e tal, não sei o quê. Aí ela, vamos marcar uma chamada. Aí conversamos, assim, coisa de 10 minutos. Ela falou, quanto você vai cobrar? Eu falei, não sei, 20 euros a hora. Ela, fechou. Eu aceitou muito rápido. Cobrei barato. Cobrei muito barato. Foi isso, tá ligado? E aí no outro dia eu já comecei a trabalhar nesse freela, mas era um freela assim, era um freela full time. Aí eu falei, não, estourei, meu, você é louco, full time, 20 euros por hora, tô feito. Aí depois descobri que tinha maluco que tinha pedido 50 euros, ela tinha aceito, outro tinha pedido, acho que 65 foi o máximo que eu descobri. Aí todo mundo era a mesma coisa, entendeu? Era um contractor ali. E aí eu fiquei trabalhando nesse projeto aí uns 3, 4 meses, era pra ser um freela. E aí depois eu peguei um projeto de uma empresa no Canadá também, que era mais ou menos a mesma pegada. Aí passei um freela, gostamos do seu trampo, fica aí meio período. Aí foi ficando, fiquei 8 para 9 meses. Eram pra ser freelas, mas foram virando uns trabalhos pontuais que, era pra entregar só algumas features. O pessoal não entregou o resto. Você consegue fazer o resto? Eu consigo. Então vai ficando, aí eu ficava até terminar o projeto. E aí, de freela mesmo, trabalhando assim pra gringo, acho que eu tive uns 5, 6 projetos diferentes de React Native, React, um pouquinho de PHP, também teve um que era PHP e WordPress, no caso. Foi uns 5 ou 6 projetos diferentes e que de média duração, não era longo pra ser um trampo, fiquei 1 ano, fiquei 2, mas tinha de 6, 7, 8 meses. Saca? Tu acha que isso é uma boa fórmula pra passar pra galera de casa? Assim, antes de você tentar uma carreira internacional, você começar a pegar uns freelas e sentir a temperatura, trabalhar com outros mercados? Não só pra sentir a temperatura, mas sendo muito sincero, se fosse pra eu começar hoje do zero, seria o jeito que eu teria pra arrumar experiência, pra conseguir experiência, saca? Porque, tá muito difícil alguém te dar a oportunidade hoje. Porque, eu vou ser sincero, se você não sabe programar, você só lê uns livros, fez uns negocinhos e tal, você não tem aquele domínio, a XP de resolver problema do mundo real. Que saber programar é uma coisa... E resolver problema é outra. Justamente. Tem uma distância entre esses que as pessoas não falam. Justamente. Você não sabe ainda. O cara que te deu o primeiro emprego, ele te deu uma oportunidade. Mesmo que ele pagava mal, que ele era uma pessoa ruim. Mas ele te deu uma oportunidade, querendo ou não. Porque ele sabia que você não sabia, a não ser que você mentiu pra ele. Sim. Mas a pessoa sabia que você não sabia programar, que você não sabia, que você não tinha experiência técnica. Então ele te deu uma oportunidade. E a gente sabe que tá reduzida a quantidade de pessoas que estão dando essas oportunidades, né? Sim. Então o cara vai lá e faz uma faculdade, entra como estagiário, porque aí já é um jeito, tipo... Estágio obrigatório, pra empresa é bom, gasta menos, tem desconto em imposto, não sei o que. Então é um caminho, mas hoje eu faria isso, eu procuraria freelancing, cara. Hoje a gente tem Upwork, tem Andela, tem 99, tem Workana, tem muita plataforma de freelancing, é uma competição. Com certeza, você tá competindo com o indiano cobrando, $5 a hora. Mas tem muita gente que, mas o horário dele é ruim pra mim, eu prefiro o seu horário, tal, não sei o quê. Você vai ser sincero, eu estudei, tem esses projetos aqui no portfólio, não sou a pessoa mais experiente do mundo, mas o que você tá pedindo aqui também não é tão complexo. Eu consigo entregar em tanto tempo. É ser sincero. A pessoa, vamos tentar então. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu já paguei a plataforma. A pior coisa que pode acontecer é você trabalhar aqui 3 semanas, eu ver que você não entregou nada. Meu irmão, não vai dar e tal.
E a plataforma não vai te dar o dinheiro, né? Infelizmente, mas também você não tinha a habilidade para entregar aquilo que você prometeu que entregaria. Então é o que eu faria hoje para construir experiência, para chegar e falar, pô, já tenho um ano de experiência, já não vou procurar vaga de iniciante, vou tentar procurar vaga de júnior, ou, pô, 2, 3 anos fazendo freela procurar vaga de pleno, seria isso. Seria o freelancing. Eu classifico isso, também falo isso na minha palestra. Parece que eu tô tentando vender a palestra. Se você quiser comprar, o e-mail tá aparecendo aqui. Alô, comercial@cursoinvideo.com. Fala com o Fabiano, um grande abraço. É uma coisa que eu digo o seguinte, contando resumidamente aqui, que eu acho que eu já contei isso no podcast. Eu tava numa faculdade mega elite aqui no Rio de Janeiro, numa área nobre de Niterói. Niterói aqui no Rio de Janeiro é do outro lado da ponte, né? Tem uma área bem pobre, mas tem uma área bem nobre. A galera bastante grana. E era uma faculdade, tudo, chão de mármore, o cacete, a quadra. E eu fui dar uma palestra e o cara falou assim, olha só, muita dificuldade de conseguir a primeira oportunidade. Como é que a gente consegue a primeira oportunidade? Eu falei, cara, por que você não corre atrás da segunda oportunidade? A primeira oportunidade é você que vai se dar. E aí ele falou, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, vocês viram que esse prédio majestoso que está construído aqui, que vocês estudam aqui, toda a segurança, atrás tem uma comunidade? Ah, vimos. Então, quantas vezes você já subiu o morro ali, foi lá, bateu num pequeno comércio e falou assim, cara, eu faço um site pra você. Cara, bate numa igreja, faça um sisteminha pra igreja, faça uma sisteminha pra uma ONG. Aí o cara levantou e falou assim, pô, mas aí eu vou trabalhar de graça. Eu falei, pô, tô desde 2013 trabalhando de graça pra você, irmão, tu não tá me vendo reclamar. Então, assim, a primeira oportunidade, você fez um sisteminha pra gerenciar uma igreja. Ela é um CNPJ, vamos dizer assim, ela é uma empresa. Ela consegue te dar uma declaração de que você fez um projeto, você já botou no portfólio e tem um documento do dono, do padre, do pastor, do que quer que seja, dizendo, olha, eles conseguem construir um sistema, tá? Eu sempre falo também. Primeira oportunidade, cara. Foi o que aconteceu comigo. Foi? Porque antes de eu virar programador, trabalhava como auxiliar de cozinha, e na hamburgueria o cara tava precisando de sistema que era pra chamar o garçom. Aí. Ele me pagou R$100, eu fiz o sistema, e eu contei isso na entrevista, e eu fui contratado por causa desse projeto. Foda. É isso. Então, assim, eu gosto de dizer o seguinte, a primeira oportunidade, hoje, com todas as dificuldades que você falou, a primeira oportunidade, quem vai se dar é você mesmo. Dá um invento, não é coach, alguma não coisa. É, não é seja seu próprio emprego, não é isso? Não é, porque, tipo assim, chega 2 pessoas fazer entrevista. Eu falo, eu fiz esse projeto pra uma hamburgueria, ele chama o garçom. Tá rodando até hoje. API, roda. E chegou da pessoa, qual é o projeto que você tem? Eu só tenho esse projeto de curso. Fiz a Pokédex do... Ou nem a Pokédex. Porque tem isso, né? Agora tem uma galera que é anti-Pokédex, é anti-clone da Nubank, anti-clone do Twitter. Eu falo, cara, pensa bem, você aplicou numa vaga e você e mais 99 pessoas. 50 tem um Pokédex, 49 falou, não vou fazer não, os caras falaram que não precisa fazer. E um cara tem o Pokédex e o clone da Nubank. Esse que tem 2 projetos, mesmo que seja genérico, ele tá melhor que os outros 50 e que os outros 49. Porque ele já vivenciou aquilo ali. Ele já tem um pouquinho mais de experiência. Então, quanto mais projetos você tiver, mesmo que você... todo mundo fez. Então, faz todos que todo mundo fez. Pô. Faz não vou falar todos também, que eu sei que leva tempo, né? A pessoa tem que comer, tem que se divertir, tem que viver. Não, cara, eu gosto de dizer o seguinte... É um sacrifício. O projeto da Pokédex virou meio que uma piada interna. Eu não sou contra o Pokédex, mas eu sou a favor do seguinte, pega a ideia do Pokédex e cria um outro projeto. Melhora o Pokédex. Dá uma nova roupagem. Ó, eu fiz o projeto da Pokédex, mas eu fiz esses upgrades aqui, ó. Eu fiz esse recurso. Por quê? Volto a dizer, quem tá dando a primeira oportunidade, ele não quer um profissional completo. Ele quer um profissional que seja safo. Tipo, eu fui capaz de pegar um projeto que todo mundo odeia, dei uma melhorada pra mim, ou então dei uma nova roupagem, criei um outro sistema, Digimon, sabe? E fiz um outro sistema. Cara, você foi capaz de pegar uma coisa e criar uma solução em cima disso. Então, assim, essa oportunidade tem que ser dado isso. E concordo contigo, a gente fica no limite do papo de coach. Sim. Né? Mas hoje, infelizmente, é isso que acontece no mercado, porque estão diminuindo as primeiras oportunidades da galera. Tem até aluno que tá me questionando, mas se não dão oportunidade para júnior, como é que vão ser criados os próximos sêniors, os próximos... E esse é um ponto, mas aí já é um alerta para quem contrata, inclusive, né? Pô, a gente agora só contrata sênior. Agora, quero ver daqui 5, 10 anos você vai querer contratar só sênior, porque não vai ter. Exato. Os sênior vão estar tudo com empregos melhores, vão estar ganhando mais e tu vai fazer o quê? Vai se criar outra bolha. Sim. Tu viu, né? Eu conversando. Vai se criar uma outra bolha do tipo, não contrato júnior nunca mais. Quando só tiver júnior no mercado, cara, vou ter que contratar júnior. Aí o júnior bom vai ser hipervalorizado. E aí o salário de júnior vai crescer só pra quem é bom. E os caras vão falar, não, porra, agora o salário de júnior é 10 mil. Volta todo mundo pro YouTube, vamos procurar sistema de curso de programador. E aí vai começar os vendedores de curso. Enfim, são bolhas que vão se criando, são ciclos que vão se repetindo dentro da história da tecnologia.
Justamente. Ciclo. É isso. Cíclico. E você tem que saber disso, cara. A gente tá vivendo muito no ciclo da IA, né? Tudo. A gente participou de um evento. Quantas palestras estão desse evento sobre IA? Quantos startups, produtos? Muitos. Quantas startups tem lá? IA no nome. A gente tá vivendo uma bolha de IA. A gente tá vivenciando agora. Ela vai explodir? Vai, cara. Vai. O cara que tá começando hoje falando assim, pô, o salário da galera de IA tá altão. Saiba que esse não é o salário da galera de IA. O salário da galera de IA é quando tudo estourar e quando tudo se normalizar. Esse vai ser o salário base. Posso vivenciar essa bolha? Posso ganhar dinheiro com a bolha? Pode. Você só não pode ser burro achando que teu salário vai ser esse pra sempre. Esse que é o que eu sempre digo. Não, e tem também, mas fulano que falou que ganha. Fulano. Eu sempre falo, eu sempre vou ser usado como exemplo, cara. Pra dar errado, sempre vai ser comigo. Entendeu? É verdade. E aí pode ser, não é, a gente não tá dizendo aqui que não vai acontecer, de ter um cara que, pô, esse cara aqui tá fora da média. Essa tecnologia já passou o hype dela, esse cara continua ganhando grana. Vai ter um cara, mas é porque o nosso ponto aqui é que isso não vai ser comum pra todo mundo, né? Não vai ser igual o que é divulgado hoje, cara. Aprende tudo de IA que você puder, larga, não precisa aprender programação mais. Tem CEO de empresas bilionárias, trilionárias falando, não, o meu filho não aprende mais programação. Ele nem eu, que você é bilionário, pra começar. Ele tá fazendo... Nem precisaria aprender na primeira vez. Né? Ele vai jogar tênis, vai fazer outras coisas. É isso. Mas assim, porque o cara quer vender o produto dele. Claro. Isso é uma parada. Muitas das pessoas hoje que estão fazendo esse alarmismo com IA, você vai ver que o cara vende um produto de IA, ou ele endossa um produto de IA, ou ele é investidor anjo de uma empresa com um monte de produto de IA. Sim. Então, se eu tenho uma empresa, não vou falar não, mas se eu tenho uma incubadora lá na América do Norte, tá quase falando, com 2 letras, e assim, 60% das empresas que eu tenho incubadas aqui dentro são de IA, cara, eu tenho que falar que IA é o futuro mesmo. Não que não seja. Não que não vai ser uma coisa boa, que não vai ter... Sabe? Vai ter coisas... Vão ter coisas melhores. Tem novos empregos, novos tipos de conteúdo, né? Falando de questão de conteúdo, surgindo de IA. Mas não vai ser essa... Tipo, é só isso que vai ter. Imagina, se a IA substituir todo mundo que trabalha, não vai ter dinheiro girando. Porque se a pessoa não trabalha, ela não tem dinheiro pra comer. Se ela não tem dinheiro pra comer, ela vira um prejuízo, vamos dizer assim, né? Alguém vai ter que pagar pra ela sobreviver. Sim. Como é que vai ser? Entendeu? Então ninguém tem o objetivo real de fato, desempregar as pessoas. Tanto é que o Sam Altman, né, da OpenAI, falou esses dias pra trás, ó, eu mudei o meu discurso aqui na OpenAI, a gente não quer substituir ninguém, a gente quer deixar eles... A gente acredita que com os serviços, os produtos que a gente tem, a gente vai aumentar, em 30 vezes a produtividade, mas substituir é outra história, porque o nosso produto hoje é um produto focado em dev. Você tem CEO, você tem empresas que estão investindo em IA, mas quem usa mesmo hoje é o dev, aí ele integra aquele produto ali com um serviço que o cliente final, se para ele fosse IA, se fosse um chatbot ou se fosse uma pessoa digitando, tanto faz. É resolver o problema dele. Parte do que ele tá dizendo também, porque eles lançaram também aquela solução lá do tipo cursor ele tá comprando uma empresa Windsurf, disso. Também. Enfim, foi o que você falou. Você vai ouvir o seu guru favorito de estimação falar? Pensa direitinho, porque talvez ele esteja vendendo uma solução que você tá comprando ali na hora. 99,9% das vezes. É isso. Ele tá vendendo alguma coisa. No final tem arrasta pra cima. É isso. Sim. Quer saber mais? Usa o link da Bíblia. É isso. Então, assim, tem que saber diferenciar essas paradas. Então, beleza. Carreira internacional. E aí você, em algum momento, você parou de fazer só freela e conseguiu realmente a tua oportunidade. Tua primeira oportunidade internacional, carteira assinada, vamos dizer assim, foi essa que você tá hoje? Não, foi da Michelin. Foi, que é o full time, né? Sim. Foi da Michelin. Trabalhava como front numa equipe que tinham 4 BRs, 2 caras mexendo com back-end Elixir, que pra mim era exótico, continua sendo exótico, e 2 no front lá com JavaScript. E a gente trabalhava numa plataforma de... não só de tracking de veículos, de frotas de veículos, de caminhão, essas coisas, mas o ponto forte era tipo assim, pô, você tá na estrada tal, no lugar tal, o pneu tal estourou. Então eles tinham um controle assim, com IoT, deu um problema no eixo. E o serviço já acionava o mecânico especializado daquela marca, daquele modelo que estava mais próximo, para ele já ir consertar, porque antes o que acontecia? Estragou o eixo do caminhão, por exemplo. Só um exemplo, tá? Que eu não sou... Tirar um caminhão do lugar é complicado. Né? E tinha que tirar todos os produtos e passar para outro caminhão, até chegar outro caminhão. É uma treta. Então, pô, dá para consertar aqui, você terminar pelo menos a corrida, ou ir até certo ponto que tem um caminhão esperando? Então, esse é o objetivo. Então, essa plataforma era o objetivo da plataforma, e aí a gente trabalhou lá por um bom tempo. E aí eu falo layoff, mas lá nem foi um layoff. Foi layoff porque saiu o time todo, né? Assim, no conceito cru da coisa, né?
Mas a verdade é que a gente foi demitido porque a gente trabalhava no outsourcing, porque eles não contratavam direto lá e passaram a contratar direto depois do tempo que a gente estava lá. Criaram a própria equipe e pararam de terceirizar. Não, mas eles queriam a gente trabalhando lá direto. Só que a empresa de outsourcing falou, não, pra mandar essa galera aí é $1 milhão por cada cabeça, cada um dos... Aí eles falaram, não, a gente não vai pagar. Eles são bons, mas a gente arruma outros caras bons e não precisa pagar esse valor. Sim. E aí a gente tem um tempo de contrato, né? São 5 anos que você tá para aquele cliente, você não pode trabalhar para ele de novo. Então a gente meio que falou, então a opção que a gente tem, o cara preferiu deixar a gente na rua do que... Saca? Negociar. Do que negociar, do que fazer um preço melhor. Porque eles pagariam, porque eles tentaram substituir a gente por 1 ano. 1 ano ficou entrando gente nova na equipe do lado deles pra tentar aprender o que a gente tava fazendo, mas não dava conta de acompanhar o que a gente tem. O brasileiro é muito esforçado, tá ligado? É diferente. Não conseguia acompanhar, não conseguia fazer, eles não acertavam no cara, talvez, né? Pode ser isso também. Mas ficaram tentando substituir a gente 1 ano, sem a gente saber, inclusive. A gente achava que era só gente nova chegando pra ajudar. Depois o cara falou, então, na verdade, eles estão tentando colocar pessoas novas pra aprender o que vocês fazem e fazer no lugar de vocês há 1 ano e não conseguiram. E aí agora eles vão ser obrigados a colocar, porque a empresa que contratou vocês não quer abrir mão. Aí, na tua visão, o que o brasileiro tem de diferencial? O que é o jeitinho brasileiro que agrada tanto a galera de fora? E pra quem tá assistindo, fala assim, eu não tenho esse jeito, mas eu posso desenvolver esse jeitinho. Qual é o jeitinho que você acha que... Porque não é só salário mais baixo. Não é uma questão de salário. Isso é um ponto, né? Pagar pouco por um cara ruim é melhor você pagar mais por um cara bom. Sim. Né? Vou pagar 3 brasileiros que vai fazer o trabalho de um cara daqui. Não vale a pena. Você tá pagando 3 e você não tá pagando 1. Então, na tua opinião, não precisa nem ser assertivo, mas o que tu acha que o brasileiro tem de diferencial que corre mais atrás, que é mais criativo? O que tu acha que eles... Na opinião deles, o que você acha? O brasileiro tem uma expressão que eu acho que nem existe em outros lugares, assim, com relação a isso, que é mostrar serviço. Entendi. O brasileiro mostra serviço. O brasileiro tá o tempo todo pensando assim, qualquer coisa que acontecer, eu posso ser demitido, né? Acho que a gente sofre mais com isso. Posso ser demitido. Mas quando o emprego é muito bom, a gente fica com mais medo ainda, o salário é bom, eu preciso dessa grana. Fator cagaço. Então a gente tá muito mais preocupado em mostrar serviço, mostrar trabalho, mostrar que tá fazendo as coisas, mostrar que tá entregando. A gente se vende melhor porque a gente, né, já tem a gente articula legal. Então assim, é um conjunto da obra de principalmente soft skills, tá? Não é hard skill. Porque tu acha que o gringo ele é mais frio? Tipo, tá me pagando pra fazer isso, eu vou fazer isso, se eu perder, perdi. Culturalmente são, cara. Culturalmente são, tipo, deu 5 horas, filho. Eu não vou ficar virando a noite aqui. Só se sim, sou amigo do dono, ou, nossa, eu amo tanto isso aqui que eu viraria... Mas isso não acontece. Eu falo porque nos trampos que eu tive não tinha gringo fazendo isso. Enquanto a gente, o cara falou, a gente vai migrar um servidor, na Michelin rolou isso, vai migrar um servidor sábado, às 23 horas é o melhor horário pra fazer. Mas a gente tá meio assim porque não tem ninguém. E aí os caras, a gente faz. A gente vai ficar aqui. E a gente foi e ficamos lá. E tinha uns indianos também que ficou. A gente é muito proativo. O brasileiro é muito proativo. Mesmo, vou falar assim, o meu brasileiro mais preguiçoso é muito mais proativo, que é muito mais mostrar trabalho do que a galera que tá lá fora. Não tô falando com preconceito, nem com nada assim. É porque a gente... É um instinto de sobrevivência que a gente tem, entendeu? A gente, eu tenho que mostrar o trabalho, porque senão o cara vai falar, esse cara não tá fazendo, eu vou mandar ele embora. E às vezes é o cara que mais trabalha na equipe, que pensa assim, entendeu? E o brasileiro, ele domina esse... Falta psiquiatra pra gente. Eu quero meio que, não é mudar de assunto, mas eu queria puxar um assunto que tá na mesa já há um tempão e a gente não citou. Em que momento surgiu a tua necessidade, a sua vontade de começar a produzir conteúdo e no que aquela tua experiência de fotógrafo ganhando pra tirar foto de casamento, no que isso te diferenciou e como surgiu essa tua vontade de criar conteúdo pra tech? Então, cara, eu sempre gostei de games de um modo geral. Eu trabalhei em Lan House umas 3 semanas, assim, o cara foi viajar, tirar férias, eu fiquei no lugar dele, ficava o dia inteiro na Lan House estudando programação, porque não tinha um PC bom que rodava as coisas, pra abrir um PDF, abrir um navegador, já era sacrifício. E aí, eu tentei gravar vídeo de LoL, jogando LoL, na época do Zé, não sei se a galera foi conhecer, o Zé Emerson, que era muito famoso jogando LoL, Pato Papão, que era a galera que tava no hype, até chegar os caras que eram pro players e dominar o cenário de stream da Twitch, né? Mas eu fazia, só que pra uma pessoa só eu que assistia, então eu já tentava criar conteúdo. Que ano foi isso, mais ou menos? Putz, cara, eu não lembro ao certo, mas eu acho que também foi naquele limbo de 2016, 2017, que eu tava tentando fazer tudo. Entendi. Pra ver se dava certo alguma coisa, entendeu? Entendi. Tava desesperado. E aí,
eu lembro que eu fiz um trampo de design gráfico para uma fábrica de móveis onde eu morava, de uns catálogos, de uma grana muito boa, e eu montei um PC, na época, o GTX 1060, era, nossa, de rico. Top. Aí eu comprei, montei um PCzinho de stream, e para poder pegar mais trampo de design gráfico também, se rolasse, não rolou. Mas pra ter a máquina. Aí eu comecei a fazer stream, mas não deu certo, não tinha, falei, vou largar isso pra lá. Tentei. E aí, quando foi... eu fui voltar pra rede social, assim, a atenção pra rede social, já 2022 ali, sabe? Pós-pandemia. 2022, 2021, eu tava de olho também, eu não tava criando nada. E aí, como eu fiz o projetinho que eu falei dos gêmeos lá, então a galera gostava, assim, eu postava as fotos, a galera curtia, mas era um outro perfil. E aí, eu acho que esse negócio aqui é interessante fazer, mas postar foto não é muito a minha pegada. Vamos ver o Twitter, porque eu já tinha usado o Twitter muito tempo antes, quando lançaram o Twitter lá em 2008, eu acho. Aí no Twitter, a comunidade é muito legal. Tem maluco, muito maluco. Sim. Vai ter uns pessoal brigando por nada, por motivo que não faz sentido nenhum, tem. Mas a comunidade é muito legal. Comecei a trocar ideia no Twitter, e os caras, a gente tem um evento aqui de tecnologia em BH que você não sabe que tem, o GDG. O cara não fazia ideia que existia isso. Vou lá pra ver como é que é. Nossa, a comunidade é muito legal. Você conhece gente que trabalha com tecnologia, porque trabalho home office, você não vê outras pessoas, você não conhece. Eu não conhecia outros programadores, assim. Só os meus ex-colegas de trabalho, entendeu? E não tinha contato, assim, falar, meu amigo programador. Então é um lugar que você vai fazer networking. E o Twitter me proporcionou essa parada de ir em evento, mas não ir pra consumir o conteúdo mesmo, né? E aí eu continuei criando conteúdo, aí foi a questão do Primo Dev, porque eu queria fazer uma sátira do Primo Rico. Coisa do primo, mas o Primo Rico era o cara que ajudava os outros primos dele, pra, tipo assim, seu primo tá ganhando dinheiro, conversa com ele. E aí meio que virou isso pra programação. O primo tá trabalhando em programação, trabalha fora, faz uns freelas, não sei o quê, conversa com ele. Eu falei, esse negócio é interessante. Aí eu mudei tudo pra Primo Dev, e aí eu fui, quando foi dezembro de 2023, eu sempre falo essa parada. Dia 15 de dezembro, eu falei, cara, se eu postar um vídeo por dia, todo dia, durante um mês, o que acontece no meu Instagram? E aí eu fiquei postando um vídeo, fazendo meme mesmo, assim, gravando todo dia, de 15 de dezembro a 15 de janeiro. E aí foi assim, a conta zerada, foi pra 8K. Eu terminei de janeiro com 8K. Falei, cara, interessante isso aqui, dá pra fazer alguma coisa. Continuei criando, e aí... Isso tudo no feeling, não tinha ninguém te orientando, ninguém... Até então, não. Fui conhecer a Cielen em junho. Não, a gente se conheceu em abril. Abril, mas a gente foi começar a trabalhar junto em junho, por aí. Foi meio do ano. Maio, junho. Mas é porque eu faço as coisas de forma não intencional. Depois de muito tempo eu descobri que quanto mais eu corria atrás do dinheiro especificamente, menos dinheiro eu ganhava por algum motivo. É isso, já falei isso várias vezes. Eu desiludi e falei, cara, vou fazer o que eu gosto. Você se frustra, porque você corre atrás do dinheiro. Sim. Aí você não recebeu o dinheiro. E mesmo que você receba, geralmente quando você faz, você tá com uma expectativa muito alta. Bem mais alta do que a realidade, entendeu? E aí que você falou, você vai se frustrar mesmo. E aí eu sempre de forma não intencional, aí faz, vou fazer um videozinho, quanto você cobra? Vou fazer e tal, mas não era minha intenção. Tanto é que a Ciel fica me zoando, o primo não acredita nas coisas que a gente faz, que a gente fecha, do potencial. Mas é porque pra mim, até hoje, ainda é tipo assim, mano, eu só quero gravar uns videozinhos, tá ligado? Só quero fazer minhas graças. Só fazer uns memes. Aí eu tô mais focado no Instagram, mas tem a galera do Twitter que eu converso bastante, tem no LinkedIn, eu chamo de omnipresença. Eu tô enchendo o saco de todo mundo em todos os lugares. Porque eu falo, não, primo, eu vi seu Twitter, mas eu vi também um negócio que você postou no LinkedIn, no Threads também vi. Você posta, você comenta vídeo também, né? Porque além de estar no feed que eu postar vídeo, eu comento um monte de vídeo pras pessoas. Falam, muda o nosso algoritmo. Certeza, eu sempre uso isso, né? Eu que faço o algoritmo de quem me segue. Porque eu fico comentando os vídeos pras pessoas e falar, primo, até aqui, primo. Eu que mando o seu algoritmo agora. Caraca, tu tem essa paciência de ir comentando em todos os vídeos. É vício, né? Eu não consigo, cara. Não comento todos, não. Os que eu mais gosto. Os mais bizarros, geralmente. Você tá buscando referência ali. Sim. E ele comenta. Aí aparece o vídeo pra gente, a gente olha lá, claro, que apareceu esse vídeo. Tem um comentário dele. Entendi. Você vai dizendo o que vai aparecer pros seus seguidores. Sim, inclusive tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que eu acho engraçado, que é toda vez que aparece, porque o Instagram tem muito vídeo de mulher dançando, fazendo alguma coisa e tal. Aí eu sempre comento assim, oi, eu sou a moça do vídeo, obrigado pelo carinho. Sempre comento isso. E passo o próximo vídeo. E aí, vê uma galera, gente que segue, gente que eu já conheço que, o primo, doidão, o primo, comenta. Então já é uma forma diferente de interagir do que só postando. Porque, se eu só postar foto e só postar vídeo no story, é só eu falando com um monte de gente. Eu não tô interagindo com as pessoas de fato. Pode responder os comentários, mas ainda é custoso responder todos os comentários, por exemplo. Difícil. Mas dessa forma, você vai comentar num vídeo, aí vai aparecer pra ele vai gostar do vídeo, comenta o vídeo, aí ali já é uma interação, tá ligado? Então, assim,
é sem querer, mas intencionalmente. Mas o objetivo nunca foi, tipo, ganhar grana, ou ganhar fama, não sei o quê. Mas o objetivo do personagem Primo sempre foi fazer graça. Não, foi, na verdade, trocar ideia com a galera mesmo, assim, de ir nos lugares, de alguém, tem uma dúvida, perguntar. Hoje eu não consigo responder tantas dúvidas, porque eu recebo muita DM. Mas, tô com uma dúvida aqui, primo. A pessoa vem com umas dúvidas complicadas também, né? Qual faculdade que eu escolho? Não sei. Calma aí, cara. Mas, que eu faço agora? Já rolou, tipo, fiz entrevista pra tal lugar, e tal lugar paga mais, mas tem isso, outro. O que você faria? Eu faria tal coisa. E uma das coisas também que eu fiz bastante, que eu falei, vídeo é legal, foi que quando eu tava procurando emprego, quando eu saí da Michelin, que foi em 2023, e eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu saí da TC. Eu falei, vou ficar, fazendo entrevista até conseguir emprego. E aí eu comecei a gravar as entrevistas, só o meu lado, e a voz da pessoa. Tipo, como é que eu falei na entrevista? Uma entrevista real, em inglês, em português, eu falando das habilidades, meu currículo tem isso, é porque aconteceu isso. A entrevista Você mostrou real. O ocorrido. Isso, ou às vezes, quando não dá pra gravar entrevista, eu fazia a entrevista, saía e gravava um vídeo. Fiz uma entrevista agora, o que aconteceu isso? O cara perguntou isso, eu falei isso, não sei o que. Assim. Aí a galera gostou muito do formato de ver eu gravando o vídeo, que eu também tinha vergonha. Tem ainda, né? De gravar vídeo, de, falando, não sei o que. E a galera viu e gostou. Aí eu falei, isso aqui tem um potencial. Levei pro Instagram, a galera gostou. E aí eu tô levando pros outros lugares. Entendeu? Aí agora eu tenho carrossel de meme, tem um monte de formato diferente. Mas tudo não é intencional, cara. O objetivo é, de fato, não só fazer graça, tá ligado? Mas se aquela parada, assim, de tecnologia é um nicho específico, porque, tem muito creator gigante de milhões de seguidores criando, mas não é coisa específica pra quem trabalha nessa área, porque é uma área, mesmo que tenha muito programador, é uma área bem pequena, né? Vê que o programador mais famoso no Instagram, o Guanabara, provavelmente, tem 300 mil seguidores. Você não tem programadores com milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. É verdade. Né? Então, assim, você vê que é um nicho pequeno, né? Beleza, por exemplo, cosmética, tem gente aí com 50 milhões. Você fala, quem que é essa pessoa? Mas é porque ela... Saca? Eu tô pensando aqui agora, quem de TI tem muito seguidor? Não tem de TI. O cara de TI falando pra dev com 1 milhão de seguidores. Não bateu 1 milhão ainda. Eu acompanho muito pessoal da gringa também, de fora, busco referência de perfil de fora. E não tem, cara. São perfis assim, que o auge tá ali no 100, aí quando passa de 200, esse cara aqui é a referência, entendeu? Verdade, é o cara que a gente vai copiar toda vez que ele postar um vídeo. É isso. E eu não posto nada, cara. Você tem que dar o trabalho pra gente, você tem que postar pra gente poder copiar. Eu sou uma vergonha. Mas você faz a graça, mas também tem uma crítica por trás. Não é só postar um vídeo de meme mesmo, né? Grande parte das vezes, mas isso já é mais de quem cria as coisas, né? O cara que pinta tem isso, eu descobri que o cara que faz música tem isso. Eu faço vídeo pra colocar alguma crítica, mas crítica velada às vezes. Ironia, né? Ironia, piada interna, detalhe que só a gente tem uma piada nossa que é você faz remix, que eu não posso falar porque cancelaria a gente, mas a gente tem você faz remix que a gente comenta no vídeo do outro, porque a gente sabe o que é. Entendi. Esse tipo de coisa. Então, a ideia é fazer meme, trazer situação do dia a dia, que a galera veio e identifica, isso aqui acontece comigo. Lá na minha equipe, o cara falou, direto a receber, o cara hoje falou assim, tá pronto, só falta testar. O cara manda na DM, e você fez um vídeo, não sei o quê. É situação do dia a dia, tá ligado? É pra zoeira, mas é coisa que acontece. Às vezes eu passo por uma situação e falo, isso aqui dá um vídeo, peraí. Eu gosto muito da tua criatividade. Já falei isso contigo ontem. Eu acho que você é um cara muito criativo, e eu acho que o teu diferencial não é só a criatividade. A criatividade... Eu vi vários criadores que têm a criatividade a seu favor. Você tem isso também. Só que você botou um plus. Lisonjeado. Eu vou falar errado. Você botou um plus a mais. Ô, louco. Que é a tua visão estética do vídeo. Sim. Isso veio desde o início ou tu botou isso agora, há pouco tempo? Porque você me impactou há relativamente pouco tempo. Eu te contei ontem, já vou te mostrar aqui onde foi. Não sei nem se você separou o vídeo que eu comentei a primeira vez pra você, não? Foi do Bug de Março? Foi do Bug de Março. Sim. Tá aí na lista? Tá. Então, beleza. De onde surgiu essa ideia? Foi desde o início ou você depois falou assim, caraca, eu tenho essa skill e não tô usando? Como é que foi? Então, eu já tinha tentado usar, porque o grande diferencial, na verdade, é assim... Tudo bem, a gente fala que o equipamento não faz o trabalho, né? Mas ele é um grande auxílio. Se você tiver um bom equipamento, câmera, lente, luz, e não tiver técnica, ou não tiver, assim... Não vou dizer técnica, mas souber como utilizar aquilo ali ao seu favor, você não vai nada que presta. Se você tiver só o telefone, o Galaxy Pocket, mas for criativo, você vai fazer vídeos engraçadíssimos e vai irritar. Sim. Eu já gostava de câmera, de fotografia, de vídeo, né? Pelas experiências passadas de trabalho.
Já tinha tentado não, já tinha comprado que você perdeu tempo, vamos dizer assim, né? Eu perdi tempo. Já tinha comprado câmera pra produzir conteúdo, mas eu não conseguia adaptar aquilo na minha rotina. Eu achava muito trabalhoso e tal. Só que o que aconteceu? Em 2024, teve muito creator de tecnologia surgindo. Muitos. Sim. E aí, tipo assim, saindo até um pouco, talvez, da questão técnica, mas ainda nisso. Eu via que todos eles tinham as mesmas referências de audiovisual, de humor, sabe? De vídeo mesmo. Pô, esse cara fez um vídeo, esse cara é o mais famoso da área. Vou replicar o vídeo dele pra minha audiência, que é um pouco relativamente menor. Às vezes eu vou trazer português. Isso, vou trazer... gringo fazendo. Na verdade, esse vou trazer português, inclusive, era uma coisa que fazia um pouco. Agora estão fazendo mais, mas fazia um pouco também. E aí que foi uma coisa que eu comecei a fazer também. Pô, vou trazer vídeo de fora, porque daqui todo mundo tá fazendo os mesmos vídeos. E aí a qualidade de áudio e vídeo foi a mesma pegada. Falei, todo mundo tá legal aí com um iPhonezinho, tá com um Galaxyzinho legal, tá gravando bem, tá bonita a imagem. Tem que ter um negócio a mais. Não é que eu quero ser melhor que as pessoas, não é diferencial. isso. Quero ter um diferencial. Eu quero fazer uma parada que o cara vai lá e fala assim, isso aqui foi o primo que fez. Mesmo que não tenha o meu rosto, né? Isso aqui foi o primo que fez. A referência disso aqui é o primo, o Capitão América, né? Eu entendi a referência. Eu queria fazer um negócio assim, mas não é... Talvez seja um pouquinho de... Pô, acho que é invadecimento, né? Vamos dizer assim. Mas não é esse o objetivo final, entendeu? Eu acho também que a gente precisa estar inovando também. Sim. Então, se a gente tá seguindo um padrão ali... Chega uma hora que meio que fica no limbo, na média, e a gente precisa buscar nova referência e ir mudando também. E melhorar. A gente tem um grupo de amigo, né, que a gente chama de Clube das Wings, que a galera já cancela também por causa disso, que a gente fala muito dessa parada de, tipo assim, ó, a gente, pegou uma trend da gringa, por exemplo, não estão fazendo aqui no Brasil ainda. A gente pega uma trend da gringa, a gente traduz a trend, a gente faz, a gente viu a referência, a gente fez, executou e teve um alcance legal. As outras pessoas que não viram essa referência original vão fazer ou porque acharam muito legal, criativo, ou porque, tipo assim, os caras estão fazendo. É uma trend. Vamos fazer também, porque, né, vai aplicar no subnicho, vai ganhar mais views, vai ganhar mais engajamento. Teve um do remix, a gente foi fazer a crítica no remix. Aí eu gravei um vídeo, aí a gente vai ter que fazer essa crítica. Aí ele foi e fez o remix só colocando o rosto. Aí veio o outro, fez pegando o vídeo. Que é aqueles vídeos de react, né? Sim, o cara só faz assim, nada. Chegou uma hora que não cabia gente no vídeo, de tanta pessoa que tava fazendo. Sem entender por que a gente tava fazendo isso, porque era uma piada do nosso grupo do WhatsApp. E todo mundo fazendo o mesmo vídeo e colocando o rosto num cantinho, assim, do vídeo. Mais. Meu Deus. Não cabia. É essa a ideia, entendeu? E aí, com o audiovisual, meio que foi isso também. E aí eu falei, eu tô trabalhando fora, tô ganhando uma graninha, dá pra investir um pouco mais, que eu tenho esse negócio do hiperfoco, de, tá assistindo uma galera... Assistia muitos vídeos da Rita Codes. A Rita Codes, ela cria um vídeo por semana com uma qualidade cinematográfica absurda, assim, de edição, de captação, de tudo. E aí eu vi os vídeos e falei, nossa, um dia eu quero fazer um vídeo nesse pique aqui, com esses tons de cores. Aí, fui aprendendo um monte de coisa sobre iluminação. Você percebe que tem correção de cor, você percebe... O teu vídeo eu já percebo que tem correção de cor. Você usa qual equipamento no Hoje padrão? eu uso uma ZVE-10 com uma lente 13mm 1.4 e uma 23mm 1.4. Fora luzes, microfone, outras paradinhas. Quer ver, o editor, deixa o primo em foco aí na câmera. Eu sei que eu tô falando, mas deixa ele em foco. Você que tá na sua casa, eu faço muito isso com a minha mulher. Minha mulher fala assim, cara, eu consigo dizer que o vídeo tá bonito, mas eu não consigo dizer o que aconteceu. Por exemplo, existe uma luz, pode botar aí, no ombro tem uma luz iluminando a nuca do primo, para fazer um recorte dele pro fundo. No fundo, por causa da lente que é aberta e entra muita iluminação, essa nossa é 1.8, tem um desfoque, ou seja, tudo que tá lá atrás tá um pouco embaçado, que simula a nossa visão. Então, assim, tipo, tudo isso são coisas que você vai olhar, você vai falar assim, cara, tá bonito. Você não precisa saber que existe todo esse... É o conjunto da obra. Tem uma luz amarela vindo do lado do direito do rosto dele, tem uma luz azul vindo do lado esquerdo, que é a própria tela que tá iluminando. Isso dá uma composição visual muito legal, sabe? Entrega mais um segredo, inclusive. Eu sempre coloco um objeto mais à frente de mim pra dar profundidade. Que é igual você falou, pra dar esse negócio, criar os níveis. A visão real, humana real é isso. Eu só tô focado aqui no Guanabara, o Mike vai estar desfocado e lá atrás também. São coisinhas que a gente vai pegando de cinema, que eu, não fiz cinema, não cursei, não fiz nada. Foi o que eu gostava e fui aprendendo as paradinhas, vendo os outros fazendo e comprando um curso ou outro e tal. Quer ver? Uma dica. Você na sua casa, você quer simular isso com seu celular? É só ligar o modo retrato da tua câmera. Sim. Pra ter o desfoque, você vai ter mais... Não é a mesma coisa que ter uma lente 1.4 de abertura e tudo mais. Mas você consegue simular isso ligando o modo retrato. Em vez de você ligar o modo foto...
modo retrato, não sei como se chama assim na Samsung e tal, mas acredito que seja retrato também, que ele já vai dar uma simulada de embaçamento do fundo por causa do LiDAR. Ou seja, você vai começar na hora de editar, você não vai só editar o teu vídeo, cortar, você vai pegar o tratamento de cor, você vai melhorar a saturação, você vai botar um fogzinho na frente e tal, que aí você vai conseguir ter alguma coisa parecida, né? E aí você passa desse estágio de captei legal, agora tem que chamar atenção. Como? Sim. Todo vídeo meu começa com um zoom in, nos 3 primeiros segundos. Sempre. Aí eu estou falando agora, eu falo, é verdade, hein? O primo tá dobrando isso é maneiro. Nossa psique. Um zoom in de 3 segundinhos. Pô, um texto maior e uma legenda embaixo. Aí, às vezes, eu faço, por exemplo, música, eu tô falando nos primeiros segundos, e aí, quando eu vou, vou falar mesmo um assunto, entra uma música, que a gente chama de J-Cut, ou entra o vídeo primeiro, depois o áudio embaixo. O J-Cut entrou o vídeo primeiro, depois o áudio. O L-Cut entra o áudio primeiro, depois o vídeo. A ideia é assim, criador de conteúdo tech não tá ligado nessas paradas. Não. Ainda. Então eu vou fazer, porque aí o cara vai falar, caramba, quando eu quiser... Eu falei isso ontem. Quando eu quiser fazer um negócio diferente, eu vou procurar vídeo de quem pra inspirar? Eu procuro da Rita Codes, eu procuro de uma galera lá de fora. Os caras vão falar, é o primo que eu vou procurar. Aí eu fico... Quando comecei o curso em vídeo, eu peguei muita coisa do Linda.com. Nem sei se existe mais. Mas era uma professora chamada Linda, com Y, né? E eu via muito o conteúdo dela. Eu falava, caraca, cara, essa menina é diferencial, cara. Essa professora é diferencial. Ela tem a tela e tem ela aparecendo também. Coisa que não existia. Hoje em dia, um monte de gente que começou a gravar videoaula, fala assim, eu gravo videoaula e eu apareço por sua causa. Você faz no curso em vídeo, você aparecendo. E pouca gente sabe a história real. Que no início do curso em vídeo eu não aparecia a aula inteira. Mas eu tive um aluno que entrou em contato pelos comentários logo no início, falando assim, cara, eu sou surdo. E eu só consigo assistir tua aula enquanto você tá aparecendo. Quando você sai da tela, acabou a aula pra mim. Eletrolabial. Eu falei, putz, cara, que maneiro. Então até hoje no curso em vídeo, sempre que eu tô falando, a pessoa que tá falando, a boca tem que estar aparecendo. Todos os editores têm essa ordem. Tipo, nunca deixa... não, mas vai ter um efeito visual. A boca tem que estar aparecendo. Maneiro. Enquanto a boca estiver aparecendo, eu tô atendendo... Até hoje, na história do curso em vídeo, tem 11 anos já. Até hoje, na história do curso em vídeo, a boca só aparece por causa desse cara. Eu tô atendendo esse cara. Que atendendo ele, eu sei que eu tô atendendo uma galera. E foi um diferencial também. E olha pra você ver. Se você comparar o público, né? Por taxa de amostragem, a quantidade de pessoas que são beneficiadas é pequena. Mas é no detalhe que a gente ganha. Exato. Entendeu? A gente tá muito apegado no detalhezinho. Às vezes uma luz que, igual você falou, a luz do recorte, tal cor vai ficar um pouquinho melhor, vamos mexer, vamos gravar em RAW pra poder editar, tratar a cor. Sim. Você vai agregando esse monte de coisinha e no final você tem um resultado, saca? É trabalhoso. No começo que é muita coisa, né? Dá uma carga de estresse, uma carga cognitiva, né? Mas depois fica comum. Hoje, coisa mais comum que eu tenho é ligar minha câmera e gravar em RAW. Pra mim não era nada comum gravar em RAW e editar cor pra fazer um Reels de 6 segundos. Sim. Não fazia sentido nenhum. Hoje, pra mim, se eu gravar com o telefone assim, falando, não, mas falta um negócio aqui, hein? Pra mim, falta. E aí, esse é o maior ponto, inclusive. Eu só faço vídeos que eu gostaria de assistir. Legal. Eu posto o vídeo, eu vou assistir ele 15 vezes. Falo, esse maluco aqui. E que é eu que tô assistindo meu vídeo. São vídeos que eu gostaria de assistir, que a outra pessoa fizesse. Que ninguém fez, eu vou fazer. E as outras pessoas gostam porque se identificam. E aí, tudo bem, vida cega. Amanhã eu vou postar outro, você vai se identificar e ainda vou continuar nesse jogo. E pra mim tá ótimo. Mas o objetivo inicial pra mim é postar vídeos que eu gostaria de assistir. Você se diverte. Tweets ou postar texto no LinkedIn que eu ia ler. Se outra pessoa fala, nossa, que maluco, que engraçado. Que legal isso aqui. Vou te dar uma péssima notícia. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a parar de fazer isso. Sinto muito. Porque você fala assim, mas veio uma marca aqui e essa marca tá te pagando um caminhãozinho de dinheiro e você precisa fazer. Tu vai olhar e vai falar assim, cara, mas não sou eu. Eu falei isso com você ontem. Sim. Tem vídeo que eu faço que eu olho e falo assim, cara, não sou eu fazendo isso. Mas faz parte do negócio, eu tenho medo disso. Eu tenho o meu jeitinho, vai chegar. Mineiro. Vai chegar, acredite. Grande parte dos creators estão em São Paulo, por isso que até te pergunta quando é que você vai embora. Sim. Então, o primo é diferente, mineiro, uma pessoa preta, não tem como... Uma pessoa preta é diferente é muito maneiro, padrão. Cara. Tem vários pretos, assim, criando pra TI. Sim. E, cara, o Davidson... Sim, nossa, o Denilson é maravilhoso. Denilson. Cara, gente boa pra cacete. E é muito maneiro isso, sabe? E eu tenho um defeito. Eu não conhecia vocês. É um defeito de... Não. Mas é a minha área, cara. É a minha área. Eu tinha que ver qual é a geração de agora. Eu sou impactado muito, por exemplo, tem muita menina. É muito legal. Acho
cara, sensacional também. As meninas que começaram... Pô, a Tequita, tem a Fernanda Kipler, tem... Cara, tem uma galera. Tem a Gi no Space Coding, que essa já tem mais proximidade. Tem a Nina. Tem uma galera que tá... E às vezes essas meninas postam assim... Você falou da galera criando meme. Vários dos memes me incluem. E tipo, tô aqui no meu primeiro dia de trabalho. Pô, posso trabalhar de fone? Pode. O que eu vou ouvir no fone? Aí bota lá, pequeno gafanhoto, não sei o quê. Eu falei, caraca, maneiro. E as pessoas vão lá, me marcam. O que eu mais gosto do Guanabara é um que tem o mestre Splinter. E aí ele foi o professor de todos. Aí tem um monte de influencer, assim. Tem uma velhinha. Tem um que é uma velhinha. O meme original, ela foi minha professora. E nem isso traduziram. Botaram só minha cara, assim, na cara da velha. Toda semana eu sou marcado em algum desses. E eu acho que continuem fazendo. Você um dia virar influencer de TI, ou se você já é, continue fazendo. Eu me divirto de verdade. Não é tipo, tá fazendo isso pra propagar. Não, cara, eu me divirto real. Eu fico, caraca, que maneiro. E o carinho, né? Não, isso. É um carinho... Vocês viram ontem, né? A gente passou o dia ontem juntos e... É muito legal, porque assim, eu conheço outros influencers. Eu conheço influencer de moda, eu conheço influencer... Por conta desse meu contato com o YouTube. Sempre existe um carinho. Pô, caraca, eu gosto do teu trabalho, pô, deixa eu tirar uma foto. E a foto vai embora. Tirou uma foto, colheu um autógrafo, peguei o meu prêmiozinho, meu troféuzinho e tô indo embora. Cara, é sempre assim, sempre chega, tem sempre que contar a história de, pô, como é que mudei a vida dele, como é que eu ajudei ele no trabalho, como é que... Isso é muito maneiro. Isso é maneiro pra cacete, eu fico muito feliz. Eu andei com o Guanabara ontem e fiquei, mano... Isso é muito maneiro. Pô, o menino que contou, o autor do livro. Pô, eu contei pra minha esposa, ela falou, nossa, que legal. Eu não fiz ainda, eu vou fazer. Eu contei pra minha esposa, muito maneiro. Tipo, eu já vi eles lá na Campus Party. Aí o primo falou, o Guanabara vai vir, quer andar com a gente. Eu falei, como assim? Quer andar com a gente? O que você falou comigo? Qual foi a frase que você falou comigo? A gente não vai andar. Você sabe que a gente não vai andar, né? A gente andou, né? Graças a Deus. A gente vai dar 2 passos pra aparecer gente, porque... Pô, todo mundo quer tirar a foto com você, é referência. Pô, eu fico feliz, cara, de verdade. O dia que você me encontrar na rua, que vocês viram vários também, né? Que fica no cantinho, fica assim, tipo, tomando coragem. Pode chegar. A gente percebe assim. Eu ri muito do Pokémon ontem com isso. O pessoal passava e ficava olhando pro Guanabara. Pokémon, vem aqui tirar foto, pô. Vem tirar foto com ele aqui. Vem. Não dá mão, não. O Pokémon é ótimo. Aí o cara, não, você não vai tirar foto com ele. Não, vai daqui, sua câmera, deixa eu tirar pra você. Eu fico Pokémon, às vezes as pessoas nem querem tirar foto. Ele, não, quer sim. Quer sim que eu conheço, pô. Pode vir. A pessoa fica tímida. É, muito legal. Pode vir conversar, porque... Se eu sair da minha casa, ou se eu sair daqui do estúdio pra ir ver pessoas, eu gosto de ouvir isso. Tem gente que fala assim, não vou incomodar. Às vezes o cara chega e fala assim, não vou nem te incomodar. Eu falei, cara, mas você não incomoda, cara. Eu tô vindo aqui justamente pra isso, cara. Eu tô aqui no meio de todo mundo justamente pra ouvir isso, cara. Isso é muito maneiro. Eu gosto pra caramba. Eu fiz um desafio pra você separar alguns vídeos que a gente vai assistir aqui na tela. Posso pedir um? Tá aí. Tá. O que eu vi primeiro. Kevin, vê se você consegue achar aí. Bota aí pra mim, por favor. Inclusive, o que você viu nem foi esse. Foi esse mesmo vídeo, só que foi em janeiro, quando eu fiz esse vídeo. Entendi. Porque quando deu 31 de março, eu falei, cara, aquele vídeo faz muito sentido agora, porque os bugs de março estão deixando no verão. Então hoje é o dia de postar. Era o dia 7 de postar ele. Maneiro. Aí eu postei. Bota aí. É falha, tô codando sozinho. Quero a ajuda do sênior, mas eu sou o sênior menino. Só faltava testar, mas deu loop infinito. Aí o UI não funciona, pelo menos tá lindo. Ctrl Z git push, sem force não tá indo. É o card voltando, é o que assumo. São os bugs de março, eu não dou conta não. A sprint atrasou e eu tá boladão. São os bugs de março, eu não dou conta não. A sprint acabou e eu pedi demissão. Cara, isso foi muito bom. E aí eu comentei, foi alguém marcou, eu não sei, bateu na minha timeline. Eu não sou do cara de ficar scrollando, porque eu acho que eu tenho mais coisa melhor pra fazer na minha vida. Eu não faço aula se eu fizer isso. E aí alguma coisa ou alguém me mostrou, eu não me lembro sinceramente. Eu fui lá e comentei. E aí o meu comentário veio cheio de comentário embaixo, e aí eu acabei recebendo muita notificação. Nossa, agora muito meu vídeo, velho. Eu achei sensacional, e aí eu gostei disso, tipo... Tem um tratamento de cor, ficou mais lavado, tem a distância ali, aquilo que eu falei lá, o microfone, o escudo. E esse negócio da música, você sempre teve isso desde moleque? Sim, cara. Desde meus 12 para 13 anos, minha mãe era diaconisa na igreja, então eu queria aprender a tocar guitarra, violão, e aí eu comecei a tocar na igreja. Toquei na igreja até meus 22 anos. Aí eu saí da igreja, e aí eu toquei em boteco umas 2 vezes. Falei, cara, se eu não tocar na igreja, eu não toco em lugar nenhum mais. E aí eu já toco violão em casa, e aí eu fico tentando assim, pô, vou fazer uma musiquinha paródia, que é o que eu sempre gostava de fazer antigamente. Sim. Que, enfim, eu curto, né?
E aí, tô sempre escrevendo uma musiquinha, baseada na musiquinha de TI, e às vezes gravei algumas, eu curto, acho legal. Mas tem muito tempo. É que no Instagram ainda não bateu essa, ainda não bateu. Nem sei se vai bater mais, mas no YouTube você não pode lançar paródia, não sei se você sabe, né? Você pode lançar paródia, você pode lançar. Só que metade do dinheiro já não é seu. Eu já não monetizava, né? Porque eu não tô no nível ainda, né? Então, eu tava fazendo paródia... agora, $3 já lá. É mesmo? Pô, tá bombando, pô, já vai pagar o Big Mac de hoje. E assim, quando a monetização entra, e quando você lança uma parada, tipo, eu tinha um maior trabalhão pra fazer as paródias, edição e imagem, essas paradas. No final, olha só, já tá com monetização limitada, porque metade disso aqui a gente vai dar pro artista. E nunca vai dar. Não vai dar pro artista original. A motivação é nobre, eu acho maneira, mas não vai acontecer. Tem que chegar. Se chegar na outra ponta, tudo bem. Mas aí, tipo, eu tive o maior trabalhão, lancei um vídeo. É mais pra branding, né? Mais, tipo, esse cara que... Eu atraí o cara e aí depois eu vou entregar outro tipo de conteúdo pra ele. Sim. Eu pensava sempre assim. Mas, cara, tuas paródias são muito maneiras. Uma honra. Eu gosto. Depois que eu comecei a acompanhar aí o algoritmo, né? Aquilo que você falou. Foi um, aí vai um atrás do outro. E o que mais tu trouxe aí? Cara, então... Desses aí, qual é o teu favorito? De verdade. Meu favorito, deixa eu ver... Esse aí é muito específico. Esse é pra quem assistiu Ruptura. Sim. E aí... Não é nem tanto de TI, assim, mas eu gostei muito desse vídeo porque eu tive a oportunidade de conversar com um cara... Cara, a criar conteúdo me abriu umas oportunidades muito grandes. Aqui, mano, o auge, não tem como. Mas eu conversei com um cara que fez o MTG Chihiro. Não sei se você conhece, que dá a música da Billie Eilish. E aí, pô, ficou muito famosa a música. E aí o maluco me mandou mensagem, a gente conversou, trocou uma ideia, que é o Mulu, o DJ Mulu, do Rio de Janeiro, inclusive. E aí, eu tava assistindo, eu não sou de assistir TV, série, nem nada. Mas eu peguei um hiperfoco sinistro com essa série, que é Ruptura, é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Aqui não vai dar pra perceber, mas depois que eu comecei a assistir Ruptura, eu mudei o jeito que eu coloro meus vídeos. Porque os meus vídeos agora todos têm um tom frio pra tentar imitar as pessoas no Andar de Ruptura. Que eu falei com poucas pessoas. Lógico que não tá fiel. Você vai olhar e falar, não tá, primo. Mas a ideia era essa. São tons mais frios, porque eu acho que faz mais sentido com memes de TI. Sim. Loucura da minha cabeça. E aí, depois de Ruptura, eu comecei a colorir meus vídeos todos assim. E aí, esse vídeo aqui, eu postei, eu refinando macrodados. E aí, um beat do DJ Muluco, foi maravilhoso o beat dele. Bota aí a música, Kevin, pra gente ouvir rapidão. Ele é muito bom, cara. Um DJ muito bom. E aí o vídeo estourou, cara. O vídeo hitou muito forte. Foi para o pessoal, o pessoal que gravou a série, né? Os artistas de Ruptura. Eles mandaram no grupo deles lá. Foi uma coisa muito maneira. Foi muito bacana. Aí eu fiquei tipo, pô... E foi um dos vídeos que fizeram as pessoas acharem que eu era carioca também. Melhor dançando. Essa versão da música foi feita por esse DJ. Por esse DJ. E foi um dos vídeos com esse áudio dele que mais bombou, assim. Aí, maneiro. Tem que ter um desapegozinho, não tem? Pô. Vou te falar, se eu tivesse feito isso aí, ó, essas dancinhas em 2020, eu tava rico hoje, tá? É mesmo? Hoje eu tava uma Virgínia, fácil. Mas não fiquei com vergonha, né? Aí deu ruim. Qual é o outro que você separou aí? Esse eu vi também. Esse foi com o Pedro. Estamos com problemas. Foi alguma coisa contra o Pedro aí. Esse eu trouxe com o Pedro, porque esse também, cara, resultado sensacional. E uma coisa que a gente faz bastante, collab, né, mano? Entre o nosso grupinho, a gente faz muita collab, porque a gente curte muito criar conteúdo com outro. Então, o último Java é o 22, mas aqui na empresa a gente usa o Java 8. Tem que aprender ele para dar manutenção nesse legado aqui e resolver os problemas, entendeu? É bom ter que pegar o trecho inicial. Cadê o iniciozinho? Eu não vi o início. Encosta em mim de novo que você vai arrumar um problema. Então, o último Java é um problemão, né? Mas aqui na empresa... Isso é um problemão. Java é... Aprender ele para dar manutenção nesse legado aqui e resolver os problemas. 2 problemas aí, né? Arrumou vários problemas. O Dell G15. Alô, patrocinadores. Então, ele tá falando isso aí porque a galera ficou usando muito o computador. Por que vocês estão usando o computador? Não é o objetivo do vídeo. Mas eu não tô sabendo qual a galera, é o problema. Esse Dell ninguém gosta? Pegou uma pira com o computador dele, cara. Todo mundo falando mal. Eu falei, que isso? Pô, eu gosto muito da Dell. Eu também. Alô, Dell. Não é só porque a Dell pode chegar... Eu tive um XPS. Pô, usei Dell há muito tempo também. O segundo XPS antes de ir pra Mac, eu só usava Dell, pô. Só maneiro. Tô no teu time. Tem mais algum aí? Tem o do ChatGPT, que, cara, eu acho que foi o mais recente que você lançou, não foi? Foi um dos mais recentes. Esse é muito bom. Tudo bem, hoje é meu primeiro dia, só... Tá, como é que funciona? Como se tivesse uma pessoa respondendo, né? Tá bom.
Vou mandar print das conversas e você diz quem tá certo. Tá começando bem aqui. Vamos lá. Vou mandar a foto do peru e você fala que esse eu tenho. Não. Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Escreva uma redação sobre o tema guerra. Claro. E foi. Texto tem que parecer mais humano. Se eu dormir com o audiobook ligado, aprendo enquanto durmo? Difícil trabalhar aqui, pessoal. Se a palavra estiver escrita errada no dicionário, como é que a gente vai saber quando tá certa? Olha, ele tem um ponto aqui, tá? Isso aqui faz sentido, não sei. Se a pizza é redonda, por que a caixa é quadrada e a fatia é um triângulo? Mas aí tá foda, mano. Estou gastando uma garrafa d'água toda hora que ele manda isso aqui. Que é o que ele falou da crítica, tá gastando uma garrafa d'água. Caraca, muito maneiro, cara. E, por exemplo, esse em específico, você que inventou todas essas coisas? Escrevi o roteiro. É. Eu tinha visto um que era tipo assim, é mais ou menos isso, como se eu fosse o ChatGPT, mas era o cara não respondendo nenhuma pergunta, tipo, de cansado, sabe? O cara manda, o cara não responde. Aí eu falei, pô, reagindo às perguntas seria mais legal ainda. E aí, tipo, como se fosse um escritório, porque o cara tava, tipo, como se fosse um home office. Aí eu coloquei o áudio de escritório, o telefone tocando, como se fosse um operador de telemarketing, né? E eu não duvido nada de que se levantar as perguntas do ChatGPT, tem muito disso daí. Essas foram as minhas. Não, tô brincando. Tem uma minha ali. Vai deixar. Tem mais alguma aí? Falta uma, né? Ah, cara, esse aí foi... Então, essa é uma parada, né? Eu faço os vídeos e não só... Eu tento fazer não só de programação, mas esse aí já era uma parada de que todo mundo trabalha remoto, pra onde já passou. Aí eu fiz 7 passos pra compartilhar a tela, com o passo a passo de como é que funciona, tá ligado? Entendi. E aqui você já vai ver que já tem aquele negócio que eu falei das cores mais azuis, os tons mais frios. Sim, verdade. Bota aí desde o início, Kevin, com áudio. Você pode mostrar o relatório aí no seu computador? Posso sim, peraí. Cadê o botão de compartilhar? Você viu minha tela? Ainda não. Não, peraí. Tá bom. Efeitos sonoros. Você viu minha tela agora? Agora sim, obrigado. Coisa do dia a dia, tá ligado? Não é nada esplendoroso, mas é coisa que todo mundo passa. Todo mundo compartilha a tela e passa pelo mesmo. Pô, cadê o botão de compartilhar? Tá sempre no mesmo lugar, cara. Não tem como você. Tá fechando as guias que a gente sabe. Tá fechando o LinkedIn. Eu não sei se você vive isso. Eu vou te contar uma mini história que acontece comigo. A minha vida agora, desde que eu comecei a viver de produção de conteúdo, acontece com uma certa frequência. Você já se pegou no meio do trabalho pensando no conteúdo que você vai criar lá na frente? Muito. Aí eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu, que eu mando as ideias escritas. Sempre. Ou eu anoto no bloquinho, tá ligado? Entendi. E aí eu sempre anoto assim, eu já tenho a ideia dos diálogos, né? Porque eu falo que eu sou fragmentado, porque estão as vozes na minha cabeça. Tem uma que fica só escrevendo o roteiro inteiro, aí eu fico anotando os bagulhos assim, e aí... Multithreads. Multithread. Porque o que acontece comigo? Eu tô sempre na tentativa de ter uma vida mais saudável, né? Depois que eu peguei minha filha no colo, eu falei assim, cara, não posso morrer. Porque agora ela tem um ser dependendo de mim 100%. E eu contratei personal, então o personal é um amigo meu de verdade, e eu não conto. Eu já percebi, e eu já desisti também, que eu não faço contagem. Ele fala as 12 repetições aí. Eu não faço. Eu não faço 12. Eu faço... Se ele não tá aqui pra me ajudar, eu faço até falhar. Mas por quê? Porque eu sou... porque eu quero ser sarado. Não, cara. Eu simplesmente não consigo. Que eu faço 1, 2, 3. Hoje é dia de gravar HTML. E eu tenho que terminar o projeto. Tem que contar, e eu tenho que entregar o HD pros meninos, mandar... Pô, acho que eu vou mandar por Uber, porque não sei o quê. Quando eu tô assim no meio, meu músculo tá doendo. Eu falei, caraca, e agora? Eu tô aonde? Isso é o TDAH Fitness. Nossa, cara. Mas pra tudo na minha vida. Eu tô exemplificando com a academia, que o Luiz, um abraço, Luiz, obrigado aí por toda a ajuda. O Luiz morre de rir. Ele fala assim, cara, ele faz assim... o que ele faz? Ele faz assim, 1... Quando tá mais ou menos no 8, ele fala 8. Porque ele fala, eu sei que entre 1 e o 8, se eu ficar contando 1, 2, 3, 4, eu atrapalho o teu pensamento. Caraca, pior que é verdade. E assim, o Guanabara Malhando uma vez por semana vai pegar um shape igual ao do Pedro, sem saber, porque... Eu tô tentando. Em vez de fazer 8 flexões, ele faz 50, tá ligado? É verdade. Eu tô tentando, mas não consigo. não conseguiria levantar o Pedro, como o Pedro me levantou. Você que não tá entendendo nada, olha essa foto que o editor vai botar agora. Olha isso. No meio de todo mundo, a gente não foi pro cantinho. Não vai aparecer aqui, não. Nós temos o Hulk. Ah, tá. Eu tô aqui esperando. Que o Pedro chegou. Cinema. Quando eu cheguei no grupo,
Eles falam assim, ó, tem um cara ali que tá querendo te levantar. Já na expectativa de falar assim, eu não vou deixar. Eu falei, quem é? Bora, levanta aí. Você podia levantar o Guanabara. Se ele quiser, eu quero. A minha mulher, eu cheguei em casa, minha mulher falou assim, cara, o que você faz nesse evento? Tem a foto de um cara te levantando. Eu falei assim... Muito bom. Foi uma honra. Foi muito maneiro. E a galera comentando. E o legal é que a galera sendo educada, tentando ser educada, pra não falar assim, caralho, tu levantou um gordo, cara. É forte mesmo. Aí eu fui lá e botei, falei assim, pô, e logo em seguida o relógio dele disse, como é que é? Os exercícios da semana tá pago. O cardio da semana tá pago. Contou no Gym Hats. Estamos nos encaminhando aqui pro final, infelizmente. Nesse momento a galera tá comentando assim, não tá, mas por favor, me ajuda. Comenta. Engajamento, por favor. Eu gosto de perguntar sempre no finalzinho o seguinte, o que você julgaria como profissional, o profissional Luciano, que é o seu superpoder? É aquilo que você consegue... Não é superpoder porque você é superior a nada, nem nada disso. O que você consegue fazer num dia bom e num dia ruim da mesma forma? O que você julgaria que seria seu superpoder? Criar. E em diversos aspectos. Não tô falando de criar vídeo. Criar. Criar código, criar coisa, escrever, rabiscar, sabe? Trocar ideia pra surgir algo. Criar, mano. Trocar ideia. Que daí vem a palavra criatividade. Por isso que eu digo, eu acho você uma pessoa muito criativa. Eu curto criar. Eu não me sinto tão criativo, não, mas eu gosto de criar. Você gosto muito. Pode acreditar. Esse foi o fake until it. E inclusive eu prometi que eu ia falar e não falei. Você falou assim, eu não criei um produto e tal. Você criou um produto, você empreendeu na sua própria marca. Você hoje é um produto. Você é um produto que as marcas querem comprar. Tipo, eu quero ver um vídeo dele falando sobre a minha marca. Isso é um produto, isso é empreender. Eu sempre falei isso pros meus sócios. Eu falava, cara, eu não sou empreendedor. Eu nasci pra ser... Eu fui treinado na minha vida pra ser funcionário público. Porque eu vim de uma família pobre. Qual é o sucesso de um pobre? O sucesso de um pobre é virar funcionário público. É a estabilidade do funcionário público. Se você fizer uma merda gigante, você não vai ser mandado embora. Foi isso que eu fui ensinado na minha vida. E eu fui ensinado pela vida também que eu não sou empreendedor. E aí os meus sócios me mostraram que eu empreendi sim. Eu criei um projeto que hoje consegue sobreviver. A gente tá num prédio comercial, num estúdio com câmeras que são... Cada câmera dessa custa mais que um carro popular. Que estúdio, tá, filho? Obrigado. Então, assim, eu empreendi, eu soube empreender. Então, você também sabe empreender. Você empreendeu, você criou sua própria marca. Isso é muito bom. Outra coisa que a gente pede aí nesse encerramento é que você diga uma palavra, pode ser uma palavra ou duas, enfim, que a pessoa pode comentar agora, porque a gente diz o seguinte, hoje com a juventude do TikTok, do Instagram, de arrasta pra cima, daqui a 30 segundos acabou minha atenção, quem chegou até aqui é um vitorioso, cara, porque já passou mais de 1h30. Já passou muito mais de 1h30 que a gente tá gravando. Então, o que a pessoa poderia comentar aqui embaixo agora pra provar que ela ficou até agora te ouvindo a gente falar abobrinha? Marcha no progresso. Marcha no progresso. Então, pode botar aí, marcha no progresso aqui nos comentários. E a última coisa que eu gostaria de pedir, e eu acho que, pelo amor de Deus, pense muito na sua resposta, que tem um problema aqui que você pode causar na sua vida. Nossa. A gente pede indicação de 3 pessoas que poderiam sentar aí nesse caso, nesse seu lugar aí, e contar sua experiência, trocar experiência, que seria um ótimo episódio do Experience Podcast. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, enfim. Cara, esse maluco aqui é incrível. A gente conversa o dia inteiro, a gente conversa de noite. Eu até perguntar à esposa dele se ela se incomoda com isso, que a gente conversa o tempo todo. O tempo todo trocando ideia, a gente troca muita ideia sobre muitos assuntos da vida mesmo, assim. Então, um amigão que eu tenho, não sei se você me considera, mas eu te considero um amigão, pô. Isso. E, pô, Pedro... Foi a internet que deu também, né? Foi a internet, foi a criação de conteúdo. O Daleprani também é um mano, pô, sensacional, a gente troca muito. Qual o nome? Guilherme Daleprani. A gente troca muita ideia, ele é do Espírito Santo, ele é um criador de conteúdo, mas ele foi pra fazenda, a gente fica até bravo, porque, pô, cria conteúdo do dev que mora no interior, na fazenda, ele mora no pé de uma montanha, mas ele não sei o que, faz, cara. Era o que o Devinho também deveria... Começou a fazer uma época, né, o Devinho começou a mostrar como é que era o interior, que ele mora muito perto do Espírito Santo, ele mora no Rio, mas é divisa com o Espírito Santo que ele mora. Sim. E uma pessoa que eu gosto muito também é a Kibum. Não sei se você já trocou ideia com ela. Não. A Kibum, a Laura Kibum, lá de São Paulo. Gente finíssima. Pô, ela me ajudou bastante também quando eu comecei a criar conteúdo e tal. Boa. Até com, eu falei do Pedro aqui, com coisas da vida, assim, conselho da vida de trampo e tal. Me ajudou muito, muito, muito. Maneiro. É uma pessoa que eu curto bastante e que eu recomendaria com toda certeza pra quem não conhece, conhecer ela. Muito show. A gente tá pensando numa temporada de gravar o podcast em São Paulo. Ó. Ficar uns 2, 3 dias lá produzindo conteúdo. Ele não tá indo embora pra São Paulo, não, gente. Não tô. Não, eu não sei se eu gostaria. Eu adoro São Paulo, tá? Adoro São Paulo, adoro as pessoas que eu gosto de São Paulo. Um beijo pra todo mundo lá do Google, que sempre me recebe muito bem.
Mas eu não sei se eu consigo ter uma vida... A temporada vai chamar de volta pra minha terra ou não? Como é que é? A temporada vai chamar de volta pra minha terra? Não, eu tenho alguns planos pro Curso em Vídeo. Alguns em São Paulo, alguns no Vale do Silício, acho que eu já cheguei a comentar. Alguns em Belo Horizonte. Cara, eu gosto muito de Belo Horizonte, eu gosto de verdade. Só eu acho que o aeroporto de vocês longe demais, não deveria ser chamado Belo Horizonte. Não é nosso, né? Em outra cidade. Então, mas por que chama Belo Horizonte? É Confins. Cara, eu caí no golpe do aeroporto, né? De pedir um táxi e ir pra Belo Horizonte. Nossa, tomou uma facada. Caiu uma vez só, depois eu descobri que tem um ônibus que leva lá pra rodoviária, que é muito mais barato. Cara, Luciano Primo, muito obrigado pela tua presença aqui, de verdade. Eu que agradeço imensamente. Parabéns pelo teu conteúdo, eu acompanho, né? Assim, eu não acompanho muitos conteúdos, mas os poucos que eu consigo, eu gosto bastante. Então, é uma parabéns honra de pra mim verdade. ouvir. Você não tem noção do quão inspirador eu vi isso pra mim. Pô, muito bom, muito bom. Obrigado, Pedro, por ser o co-host. E já fica o convite. O Cariani da TI, né? O Hulk da tecnologia. A gente só não tá gravando o episódio com o Pedro porque ele tem que realmente ir embora. Tá no dia de ir embora. Mas era o plano no início, mas graças a Deus surgiram trabalhos no meio do caminho pra impedir isso, mas A gente com o volta convite. aqui qualquer dia. Você já sabe o caminho, você já sabe o endereço, então esteja de volta. Quer mandar um recado aqui enquanto não sai seu episódio? Ô, galera, queria agradecer pelo convite aqui. Foi um prazer compartilhar aqui esse episódio com a galera. Pra quem não conhece, eu sou o Pedro Silva, também crio conteúdo lá no Instagram, compartilhando um pouco do meu lifestyle e crio uns memes também, né? Tecnologia. É que tu mistura muita coisa também, né, cara? Eu até mandei mensagem ontem pra Cielen. Quando mistura muita coisa, eu fico assim, caraca, e aí? Qual é a prioridade, né? Eu não tenho, tipo, nicho. Eu quero compartilhar as coisas que eu gosto. Ele é o mesmo. nicho. Fala isso com esse moleque direto. Estou criando. Eles são o nicho, pô. Entendeu? Pô, tudo que você gosta, o maluco fala. Então ele é o nicho, pô. Não tem essa conversa de seguir um nicho. Já tem vídeo maquiagem e tudo. Tudo. Fazendo receita. Pô, tudo. O cara viralizou fazendo pão com ovo, pô. Forte, tá? É mesmo? Bom, forte. Então a gente vai conversar sobre bom. isso. O convite já tá feito, você já sabe o endereço, é só avisar quando você vem. Beleza. E você não esquece de deixar as mensagens. Qual foi a mensagem? Esqueci? Foca no... Marcha no progresso. Marcha no progresso. Pode botar aqui, por favor. E acompanha aí os experience, cara. A gente gravou com um monte de gente legal. Não sei se você tá chegando aqui por causa do Primo ou por causa do Pedro. A gente gravou com, cara... Desde programadores iniciantes falando sobre as estratégias que estão usando para poder vencer na vida, até galera muito antiga, cara. A gente gravou com o Piropo, que escrevia pro jornal o Globo, uma coluna de tecnologia. A gente gravou com o Mário Monteiro, autor do maior livro de arquitetura de computadores, que foi meu chefe, gente boa pra cacete. Então, enfim, a gente tem uma quantidade de experiência para trocar com vocês muito grande. Então, ouça a playlist completa agora que tá encerrando, a gente vai encerrar. Já clica em cima do botãozinho direito, no superior direito lá, com o izinho, ou então vai nas nossas playlists, tem lá podcast, vai no podcast que eu tenho certeza que você vai encontrar algum assunto que vai mudar, não é mudar a sua vida, nosso objetivo aqui de alguma forma. Vai, sei lá, caraca, eu vou pegar esse pedacinho aqui da experiência do Primo, vou pegar uma experiência do Mário Monteiro, que é um senhor, vou pegar do Ramon, que é um jovem desenhista e tudo mais, enfim. A ideia é você conseguir capturar a experiência de todo mundo e tentar ajudar a galera. Não é pra repetir fórmulas. Não tem que ser um primo. Tem que ser você se inspirando no conteúdo do primo. Tem que ser meu primo, né? Exatamente. Tem que ser o primo. O que é um primo do primo? Bota aqui nos comentários também. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto.